Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto de Saitama, aqui no Japão, para o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando de Tóquio, também aqui no Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu! Fala aí, galera, beleza? Bora aí começar, que hoje o assunto é sobre coisas que me interessam muito. E do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada. Como sempre, eu tô aqui pra dizer pra vocês não ficarem tão nervosos, que a coisa poderia estar pior. Direto do Brasil, onde a realidade desafia a ficção. Pior, né, cara? E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Como sempre falamos, inclusive aqui o slogan do Press Start é feito do mundo para o mundo. O Press Start não se resume somente ao Japão. E por esse motivo vamos conhecer um outro país, conhecer um pouco sobre o Canadá. Um país que também ele é alvo de interesse de muitos brasileiros. E por falar em Canadá, você sabia que o Canadá é o país mais educado do mundo? E que reclamar de mau cheiro é ilegal lá no Canadá? É mesmo? Isso eu não sabia não. E que o Canadá também é um dos melhores destinos para intercâmbio e também o povo canadense é um povo super acolhedor. Mas a gente vai saber se isso é verdade ou não e a gente vai conversar com o pessoal que mora lá no Canadá. E ambos aqui pela primeira vez no Press Start e falando lá de Toronto, diretamente do podcast Pudscast, Ricardo Puds. E aí, Ricardo, tudo bem? Fala, galera, beleza? Prazer estar aqui, cara. Seja bem-vindo aí, Ricardo. E falando lá da gelada Quebec e também lá do Brazucas pelo Mundo, o Fábio Santos. E aí, Fábio, tudo bem? Fala, galera, tudo na paz, tranquilidade aqui direto do congelador do Quebec. Mas antes de entrarmos pro papo, ô Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer? Bom, Will, eles devem mandar mensagem pro nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou através do nosso mural lá no site pressstartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais. Boa. E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, Facebook, Instagram, YouTube e também... O Cu ainda existe, mano? Tá meio pra trás, mas ainda existe, né? E o Twitter a gente tá como PressStart_Cast. E como sempre eu venho alertando, né? Além de ouvir, você pode assistir alguns episódios lá no YouTube. O link ele vai estar na descrição do episódio e também lá no bio do Instagram. Então, nos ajude, vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, para que, apesar da gente ter o arrobinha, né, a gente quer o nosso link direto. E para isso, a gente precisa conseguir o número necessário de inscritos para gerar esse link. E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar financeiramente, você pode apoiar através do apadrinhamento. Você pode se tornar uma madrinha ou um padrinho do Press Start. E se você mora no Brasil, você pode apoiar através do Padrim, no padrim.com.br/PressStartcast e através do PicPay, no picpay.me/PressStartcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos ajudar através do Patreon, no patreon.com/PressStartcast. Então vai lá, escolha o plano que você achar melhor e no próximo episódio a gente vai trazer uma surpresa aqui para os padrinhos, tá? Então, para todos os padrinhos que contribuírem com o Press Start, a gente vai fazer o nosso primeiro sorteio de um brinde. Então vai lá, apadrinha o Press Start para participar desse sorteio e ajude o Press Start aí ficar cada vez melhor. Mas você pode se perguntar aí que tá... Poxa, Will, eu tô meio quebrado agora, tô sem grana. Não tem problema. Ajude a divulgar o Press Start, indicando aquele episódio que você mais gosta pros amigos, porque quanto mais pessoas ouvirem, o nosso trabalho se torna mais relevante para as marcas. E eles podem anunciar e patrocinar o Press Start. E eu gostaria de deixar aquele abraço de sempre pros nossos padrinhos, começando pela nossa madrinha, Elaine Sato, aos nossos padrinhos Ginji Kimut e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer ao nosso editor, Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade muito rápido no trabalho, dá um toque lá no Zorzal. O cara ele manda muito bem na edição. Além do Press Start, ele edita o podcast lá dos nossos amigos dos Poucas Trancas, edita também o Dropzilla, o RP Guacha, Projeto Drama, entre outros podcasts. E também tem o seu projeto pessoal, o podcast de audiodrama, de sci-fi, Arquivos da Patrulha, que foi finalizado há pouco tempo
mas é uma série muito boa e os episódios são curtinhos, mas é uma série que te prende muito, né, quando você tá ouvindo. Então dá pra maratonar rapidinho. E além de editor, o Zorzal também ele ensina edição. Então se você quiser aprender a editar, ou mesmo se você estiver precisando de um editor, fala lá com o Zorzal. O link do Instagram dele vai estar lá na nossa bio e também na descrição desse episódio. Bom, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuza, press start. Lisa comigo, chefe. Bom, eu gostaria de começar aqui perguntando pra vocês como que foi a decisão de ir pro Canadá? Cara, em 2017, eu tinha saído de um namoro de 5 anos, e aí eu tava com aquela ideia que eu acho que todo mundo tem, que é tipo, vou deixar tudo pra trás e começar a vida do zero, né? E eu pensei em Canadá principalmente porque era mais fácil você ficar um período longo lá. Eu ia vender o carro e fazer um curso, pique colégio técnico. E aí eu pensei, não, eu quero ver qual que é o lugar que eu posso ficar mais tempo longe do Brasil. Só que daí eu acabei não indo em 2017, não vim pra cá, mas eu pesquisei e aí eu comecei a gostar do que eu via, né? E na verdade assim, conforme eu pesquisava e gostava, eu também começava a ficar com mais raiva do Brasil, né? Começava a odiar mais o Brasil. E aí nesse mesmo ano foi quando eu conheci a minha esposa, que hoje a gente é casado, né? Nesse período aí em que entre eu conhecer ela e a gente vir pra cá, só cresceu mais assim meu desgosto. Acho que essa que é a palavra pelo Brasil. Mas assim também teve lobby de alguns amigos meus, porque nesse tempo aí, desde 2017 pra cá, 2 amigos meus, de 2 trampos que eu tive, de 2 empregos diferentes que eu tive, vieram pro Canadá. Os 2 não se conhecem, mas assim, coincidentemente, eu tava trabalhando num lugar, o cara, vou pro Canadá. Troquei de emprego, cara, vou pro Canadá. Então assim, sempre tinha umas conversas, umas propagandas, assim, tipo, não, porque Canadá isso, Canadá aquilo e tal. Então, sempre tive referências boas do Canadá, né? E isso também foi antes de eu conhecer o Henning, né? Que também faz uma puta propaganda do Canadá. Mas aí, na verdade, o que fez virar fato mesmo vir pra cá, meio que foi uma junção de fatores, assim, que foi um desses meus amigos abriu uma vaga na empresa dele, que era uma empresa de TI, que era home office. Eu não tava trabalhando, mas por ter referências de amigos da área do TI, eu tinha uma curiosidade, assim, de tipo, como será que é trabalhar com isso? Eu tinha largado a minha carreira, eu era advogado, eu não tava mais trabalhando com isso, tava outra coisa também que me deu desgosto nessa época. Pô, essa parte de advocacia eu não sabia não, cara. Pois é. Em 2019 eu larguei, porque não tava feliz. E aí esse meu amigo falou, cara, abri uma vaga aqui pra QA, na minha empresa, você topa fazer entrevista? Eu pensei, mano, não tenho experiência na área, mas eu também não tô trabalhando, não tenho nada a perder, né? Mas pra galera que não conhece, fala o que é QA. QA é Quality Assurance, é você testar a qualidade do que é feito na empresa, né? Basicamente, na área de tecnologia, tem o programador e tem o testador, né? O testador vê se o programador fez tudo direitinho, né? Então, assim, você não precisa ter um conhecimento muito técnico para você entrar nessa área, porque você tem como fazer teste manual, né? Mas uma coisa que ajuda também é que essa empresa é uma empresa lá dos Estados Unidos, ela é 100% remota. Então todos os funcionários têm funcionário em vários lugares diferentes, só que a maioria é brasileiro. E aí eles contrataram mais com base nessa questão da soft skill, né? De personalidade, de como aparenta ser a metodologia de trabalho e tal. E aí gostaram de mim na entrevista e me contrataram. E aí já faz um ano e 3 meses que eu tô nessa empresa. Então isso eu acho que foi a última coisa que eu precisava, assim, pra colocar nessa equação aí pra eu falar, beleza, vou sair do Brasil. E aí eu vim pra cá com a minha esposa e a gente tá aqui faz 5 meses. A gente chegou em agosto do ano passado. E brasileiro pra achar brecha, principalmente em sistema, eu acho que é um dos melhores, né, pra isso. Pô, ex-advogado, maluco, se ele não achar, ele cria. Pode crer. E eu quero ver provar que tá errado, né? Pô, te falar que às vezes os caras ficam bravos, viu? Os caras ficam, mano, mas o cliente não vai fazer isso, o cliente não vai chegar nesse erro. E aí eu falo, cara, meu trabalho é reportar, cara. Tô reportando. Exatamente, o trabalho é reportar. Agora, aí, na boa, que namorada é essa, hein? Maluco, tu tomou-lhe um chute, aí tu falou, surtou, aí cara. Não. Pô, o chute foi parar no Canadá, mano. E o pior não é isso. Aí os dois amigos dele, porra, vou pro Canadá porque, tomei um chute de uma mulher aí, cara. Quando fui ver, era a mesma mulher. Ela chutou 3 ao mesmo
mesmo tempo. Artilheiro, né, cara? Artilheiro. Isso aí. Mas olha, nunca desdém de um homem apaixonado. Nunca, gente, né? nunca. É justo, cara, é justo. É, pior que foi assim que começou, cara. E você, Fábio? A história é longa, mas vou tentar fazer ela bem curtinha. Desde garoto gostava de francês. Comecei a fazer francês numa escola pública perto de onde eu morava e tal. E foi legal, gostei da experiência de aprender aquela língua, de começar a aprender aquela língua. Bom, morreu a história. Até que um dia eu li em alguma revista, que eu não lembro qual foi essa revista, que dizia que tinha uma província no Canadá que estava contratando uma galera para ir para uma das províncias do Canadá, com curso de inglês, francês, emprego, o kit completo, entendeu? Eu falei, porra, maneiro, que província era essa? Era a província do Quebec. Porra, isso tem muitos anos, né? Aí aquela parada ficou na minha cabeça, até que eu comecei a pensar na imigração. Em 2005, eu entrei num grupo no falecido Orkut, infelizmente falecido Orkut, que parece que voltou, que a galera se reunia em torno da imigração para a província do Quebec. E ali começou a germinar a ideia de vir para cá. Bom, agora eu vou dar um pulo, um salto no tempo. Vim para cá em 2012, com a minha família, meus 2 filhos e minha esposa, em 2012. Estou aqui na província do Quebec desde então, que eu chamo carinhosamente de meu congelador. Mas assim, você sabia que aí era o congelador do mundo, né? O freezer do mundo, né? Ou não? Ou foi pego de surpresa como... Assim, aqui no Japão, por exemplo, a gente vê muita coisa assim, principalmente quando tá no Brasil, a gente vê aquelas tecnologias, aqueles prédios high-techs, tudo robotizado, e dependendo da região que você chega, o mais próximo que você tem é um monte de arrozal. Não, dependendo da região, que assim, mesmo que você chegue em Tóquio, que tá todo aquele negócio, um monte de neon e tal, você vai na prefeitura pra resolver a primeira etapa, que é pegar a parte de documentação e tal, tudo no papel disquete. E caralho! E o disquete não é zoeiro. Não, eu ia perguntar só, disquete? O disquete. Flop disk. O disquete é igual o isqueiro chiqueiro, né? Nunca sabe. Né? Mas você, assim, foi já ciente disso ou foi surpreendido? Não fui surpreendido, porque a primeira vez que eu li sobre a província, um dos destaques da matéria era falando exatamente do porquê dela tá chamando a galera pra vir pra cá. É frio pra cacete isso aqui. Então eu já sabia que a parada não era fácil, entendeu? E antes de vir pra cá, a gente participou desse grupo que eu falei pra vocês no Orkut, pesquisei bastante. A minha esposa, que é uma carioca mais da gema de qualquer outra coisa, ela veio pra cá pra conhecer, veio, na verdade, pra cá 2 vezes antes da gente migrar. Ela veio pra cá no inverno e no verão, porque ela supostamente era mais difícil, meus filhos eram muito pequenos, eu estava afim de sair do Rio de Janeiro de qualquer forma, e então eu tinha uma noção, a gente tinha um projeto de imigração onde a questão do frio, da adaptação à língua, aos costumes, tudo isso estava dentro do escopo do projeto. Agora, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na hora que você bota o pé na neve, no gelo, aí, cara, que você vai saber se você vai ficar ou não, entendeu? Mas eu botei o pé no gelo, acho que eu congelei, porque eu tô aqui há 10 anos, vou fazer 11 agora, eu acho que funcionou. Porque o carioca normalmente com 22, 23 graus já tá colocando blusa, né? Imagina pra ir pra um dos lugares mais frios do... Pois é, mas assim, no meu caso, eu não gosto de calor. Eu gosto de sol, mas eu não gosto de calor. Justo. Então, quando eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, tem um lugar lá chamado Saara. E o nome faz jus ao lugar. É quente pra cacete, cara. Cara, o diabo ali usa ar-condicionado, cara. Então, cara, eu tava habituado com o calor, mas não gostava. Eu ia trabalhar, tinha roupa reserva no trabalho, porque eu chegava completamente suado. Assim, eu falei, cara, isso sempre me incomodou muito. E o Rio de Janeiro é muito úmido. Então, vir para um lugar frio, embora seja o extremo do calor, aqui, eu tô aqui embaixo, aqui, gravando com vocês, lá fora tá menos 18. E, pô, tô tranquilão aqui, tô de short. Eu só tô de casaco. Caramba. Aqui porque eu não ligo o aquecimento aqui embaixo. Então aqui eu acho que tá
Agora tá 16 graus aqui embaixo. Então botei um casaquinho só pra... Tá Não, bom. tá bom, 16 tá bom. Entendeu? Mas menos 18 eu não consigo imaginar. Pois é. Deve queimar, o frio deve queimar na gente. Nossa Senhora. Mas aí queima, mas se você não tiver adequadamente vestido, se você tiver na boa, vai tranquilo, cara. Cara, a gente sempre conversa sobre isso com os brasileiros, que não é que, nossa, vai ser muito horrível a experiência, cara, é questão de roupa, você vai colocar a quantidade de camada certa, você vai aprender o quanto seu corpo aguenta. Por exemplo, eu aprendi que eu posso ficar sem luva até 1 grau, abaixo disso eu preciso de luva, e dentro dos lugares é quente também, as pessoas, muita gente tipo, não compreende isso, acha que tipo, nossa, é frio, que horror, que horrível, tipo, não, cara, eu tô de camiseta dentro do apartamento, sabe? Exatamente, e pro pessoal que reclama do frio, é melhor você ir de roupa do que o pelado. Você pelado, eu não sei como é que deve ser não, cara. É uma imagem que eu não quero ver. Acho que ninguém aqui, né, pelo jeito. Não sei, não quero saber. Tá vendo? Então por que não frio? Tá aí, ó. Não, e sim, óbvio, né? Se não desse pra viver, ninguém viveria, né? Mas eu imagino assim, essa primeira sensação, o primeiro contato com o frio que a gente nunca passou, deve ser uma experiência diferente. Né? Eu a primeira vez que eu peguei, na véspera de Natal do ano passado, fez menos 12, só que no Canadá venta muito, então você sempre tem a temperatura e a sensação. Sensação térmica. E é sempre bem discrepante, assim. E aí tava menos 12 com sensação de menos 24. Nossa. Aí eu falei, eu quero ver como é que é, vou lá fora, vou no mercado e já volto. E aí, mano, saí na rua, cara, com menos 12, com ventão, pra experimentar. Eu fiquei imaginando aquela... Tem uns videozinhos muito famosos de gato, né? Gato, coloca pato. a pata de cachorro também, tipo, abre a porta, ele sai correndo na neve, dá os primeiros passos, ele para e volta correndo pra casa, já viu esses vídeos? Minhas gatas são assim, eu tenho 2, cara, a gente abre a porta assim na varanda, elas colocam o focinho 1 centímetro pra fora e volta correndo pra dentro, tipo, não. Eu vi um vídeo desse daí que eram com a família de patinhos, assim, né, a mãe, os filhotes, assim, eles saíram correndo, pisou no negócio gelado e voltaram, né. Cara, com pato eu nunca vi, não. Tem na internet. Não, pior que eu sempre falava pra minha esposa, eu falava, mas bicho tem pelo, eles não vão passar frio. E aí eu descobri que, na verdade, não, o gato não curte frio, não. Não É bem assim, né? Pode crer. Eu vou te falar que, mano, que vontade que eu tô de ir pro Canadá, cara. A parte de imigração, como é que foi pra vocês? Só que assim, uma primeira observação que eu gosto de fazer é que o Canadá é o segundo maior país em termos de extensão territorial. Ele é grande pra caralho. Então, se você olhar o Canadá como um todo, você vai ver que há uma distinção entre as regiões. Por exemplo, o Ricardo está em Toronto. Lá é menos frio do que aqui. Eu gostei do menos frio. Não é mais quente, é menos frio. É pra cacete. Porque o grande lance é que, por exemplo, mesmo em Montreal é a metrópole aqui da província do Quebec, fica a 3 horas da onde eu moro. Cara, o inverno lá começa mais tarde e termina mais cedo. Entendeu? Então isso tem a ver com o lugar onde você está, dentro da província onde você está. Se você for pro oeste canadense, se você for lá pra Vancouver, que é lá na casa do cacete, rapaz, lá eles dizem que é o melhor lugar do Canadá porque você tem todas as estações no mesmo lugar. Definidas. Mas lá chove pra caramba então, também, lá né? chove, mas chove assim... demais, é Vancouver. Eu vi um vídeo de um pessoal que tinha chegado lá, brasileiro, aí a pessoa assim, cara, nevando, olha que lindo. Cara, sem sacanagem, não tinha a metade de um dedo de um bebê recém-nascido. Aqui, cara, nevou hoje é domingo, foi de quinta pra sexta, a gente teve uma tempestade. Cara, eu fui tirar neve, eu fiquei 1h30 tirando neve. 1h30 tirando neve. Eu e meu filho, não tava sozinho, não. Neve de você sair da porta e meter o pé, a neve ia até na base do joelho. Caramba, então, assim, cara. Depende do lugar, entendeu? Dá na canela, mais ou menos. Depende do tamanho do bicho, né? Então, explica aí o Reni pro Fábio. O Reni explica bem a situação. A altura do Will é medida em quilometragem. O bicho é grande, tá quase saindo da tela. Então, eu tô tentando, tá com uma distância da câmera aqui, mas mesmo assim eu não... Não, mas não tá ruim não, tá bom. Pelo menos você não tá pelado igual o Reni.
Aliás, é por isso que minha câmera tá fechada. Não, lógico, com certeza. Mas o lance da neve aí, o que rola? Você precisa limpar pra poder sair da sua casa, é isso? Ou o entorno, a rua? O que rola? Não. A rua, tudo é por conta da prefeitura que faz a limpeza, entendeu? Mas, em caso... Foi um caso excepcional, porque tempestade acontece durante o inverno, mas quando ela acontece, tem uma acumulação muito grande de neve. E como ninguém pode sair porque tá brava lá fora a situação, então você espera a tempestade passar para você ver o que você vai fazer. Como eu moro numa casa, eu não tenho jeito, entendeu? Quando eu olhei, eu falei, cara, dá para tirar o carro tava parado em frente à casa, mas não tinha cobertura nenhuma, dava para sair com o carro, mas assim, eu durante o inverno, dependendo de onde eu for, eu não uso bota de inverno, eu uso tênis normal, porque eu já tô acostumado, entendeu? Então, assim, sinto um friozinho no pé, eu sei que eu vou aguentar, vai. Agora, tava com muita neve, então eu tive que tirar o carro, chamar meu filho, vamos tirar a neve aqui, porque a neve acumulou, e se você não tirar, maluco, o que acontece é que a temperatura... A neve é água. Se a temperatura cair demais, aquela merda vira concreto. Ah, é? Então, pra você tirar depois, só com picareta, bomba, entendeu? Caveirão, uma desgraça dessa. Oi, quando vira isso aí, deve escorregar pra caramba também, né? Aí, ó, você vê como é que a parada é diferente. Depende. Só vai escorregar se, por exemplo, choveu. Choveu, aí a temperatura tá -6, choveu, água líquida. Choveu, bateu. Se for para -15, ela congela quase que imediatamente. Aí vira um escorregador ambulante. Uma camadinha fina assim de gelo, né? Exatamente. Aqui eles chamam de verglá. Porque assim, cara, é animal. Eu já caí várias vezes por conta desse verglá. E detalhe, quando eu sei que tem verglá, aí eu boto a bota e boto uma proteção na bota que tem grampos de aço. Caralho, sai de chuteira de casa. É quase isso, cara. E mesmo assim, você dá uma escorregada. Mas aí vai depender. Aqui no Japão também tem bem essa diferenciação, né? Porque aqui essa região de Saitama, Tóquio, não neva tanto. Mas é bem raro, é mais Hokkaido, por exemplo, esse ano já bateu -32. É que Hokkaido é lá o norte mesmo do Japão. E tem lá em Aichi, já nevou. Aqui só fez, o máximo que chegou aqui foi -5, eu acho que bateu. Esse ano, se eu não me engano, em Tóquio foi -3, cara. Se eu não me engano. Hoje, porra, esse ano foi atipicamente quente, o inverno. Sim. O que significa que no verão a gente tá fudido, cara. Porque daí o verão aqui também chega... Teve lugar que chegou a quase 40 graus, 42 graus. Mas é úmido ou é seco? É úmido pra caramba. Úmido é foda. É aquele calor que te abraça e solta, tá ligado? Aquele que a camisa gruda. Isso é uma coisa que o pessoal esquece de falar também quando fala do Canadá, né? Que eu acho que o pessoal foca tanto no frio que não fala do verão. Porque, pelo menos aqui em Toronto, bate 40 graus. E assim, eu sou de São Paulo capital. E lá não bate 40 graus, nem de sensação. Tipo, chega a 35, 36 no verão. E não é um calor úmido. Eu cheguei aqui em agosto, cara. Eu peguei bem o último fim de semana, assim, do verão. E eu me senti no Rio de Janeiro, assim, porque tava 38, sensação de 42. E eu pensando, mano, e aí, eu tô no Canadá, né? Qual é a pegada do Canadá, né? Pode crer. Tem isso também. Mas assim, é bem definido quando vira a estação, assim. O verão tem aquele período específico. Tanto que eu peguei uma semana e depois já era. Já começou a ficar mais fresco. Na verdade, o que eu mais gostei mesmo, a estação que eu mais curti foi o outono. Que é bem aquele meio termo e bonito. Bonito. Mas, Ricardo, você não pegou a última semana do verão. Você pegou a semana do verão. A semana, Verdade. É uma semana de verão. É uma semana só de verão, acabou. Toronto eu não sei, cara. Toronto eu não sei, mas aqui em Quebec é foda. Você não faz ideia da delícia que é ouvir isso, cara. É só uma semana de verão. Puta que pariu. Como que é o verão aí, Fábio, em Quebec? É mais ou menos como o Ricardo falou, cara. Só que aqui é seco. Seco para os padrões de alguém que vem do Rio, entendeu? Do Rio foi como o Renin falou, é um calor que te abraça e fala, cara, vem que gostosinho que eu não vou te largar. É foda. Aqui não, cara, assim, é tranquilão. Você faz atividade física, você faz as coisas, você não fica suando. Então você suporta bem o verão, mesmo que, como disse o Ricardo, você olha a temperatura, tá 35, sensação de... Aqui nunca vi sensação de 40, mas 37 já vi.
Aí tem gente que morre por conta dos 37 graus, Nossa. sobretudo pessoas idosas, entendeu? Isso acontece. Por incrível que pareça, isso acontece. Mas é de boa, assim, a semana do verão é muito boa. Eu tava fazendo uma pesquisa pra ver e falando, né, que no Quebec é média de 150 dias de neve por ano, né, e inverno rigoroso. É mais ou menos isso ou a pesquisa tá errada? Cara, é quase metade do ano. 150 dias são 4 meses, é isso? Um pouquinho mais. É isso aí. Depende. Por exemplo, eu já peguei aqui, o Halloween é dia 31 de outubro. Uhum. Eu já peguei Halloween com neve. Quer dizer, começou a nevar tipo dia 18 de outubro e só foi parar, a última neve foi em abril. Então por aí você tira. Mas, por exemplo, esse ano começou a nevar de forma mais grotesca em dezembro. Então, varia de ano para ano, mas é no mínimo 4 meses de neve. No mínimo. Cara, você mistura Halloween, neve, Canadá, ou no caso América do Norte, na mesma frase, eu juro pra você que só vem na minha cabeça Snoopy, cara. Nossa, é verdade. Desenterrou, hein? Snoopy você desenterrou agora. Eu adoro Snoopy, cara, de verdade. É muito maneiro, mas desenterrou. Porra, eu curto pra caramba. Velho, é foda, né, cara? Puta que pariu. Eu tinha na minha casa lá no Brasil um Snoopy de pelúcia muito grande que era um presente que o Reni tinha dado pra minha esposa quando ele foi pro Japão. É, que eu larguei as coisas, comecei a distribuir, tá ligado? Cara, eu conheci a Carol de antes de eu vir pro Ah lá, o Snoopy, Japão. cara, é muito maneiro, cara. Mas o Snoopy é meu japonês? Snoopy eu deixei pra ela. Não. Não. Mas aqui eles são fanáticos por isso aqui também. Inclusive tem um museu do Snoopy aqui, tem loja, as coisas. É, Snoopy Town, que são as lojas específicas do Snoopy, tá ligado? Exclusivas do Snoopy, não. Que Pô, maneiro. legal. Louco demais. Tinha mais, né? Só que algumas fecharam aí. Assim, pra vocês, o que foi, tirando o frio, né, que isso aí eu acho que vai ser unânime pra maioria dos brasileiros, o que foi pior pra adaptação de vocês? Cara, pior... É engraçado porque eu consigo pensar em muita coisa boa pra falar, agora coisa ruim é meio difícil. Tem uma coisa que me incomoda muito no Canadá, que eu acho que é, na verdade, a única coisa que eu diria que é uma coisa ruim, que é o serviço postal deles. O correio deles é muito ruim, é péssimo. Eu nunca mais reclamo do Correios do Brasil depois da minha experiência com o canadense. Uma régua aí muito... Colocou uma Mas régua conta aí, essa régua dele foi foda, né? Foi. Não é, cara, porque assim, pesado. O primeiro lugar que eu fiquei era um Airbnb no centro da cidade, e aí eu fiz uma compra pela Amazon. E aí, cara, o Airbnb você tinha que colocar uma senha num teclado numérico, e aí tinha uma escada, e depois tinha mais duas portas. E aí você coloca lá na Amazon a instrução. E aí, cara, eu coloquei, pode deixar na porta, se quiser entrar, coloca a senha e entrega. E assim, eu fiz compra na Amazon, entregaram uma vez, de boa. Aí na segunda vez que fui entregar, não chegou. E aí eu fui ver, e aí, assim, eles distribuem, tem vários serviços de entrega diferentes, né? E aí esse era o Purolator, que é um dos principais, assim, e ele tem um convênio com os Correios do Canadá. E, cara, eles tentaram simplesmente 10 vezes. Eu não tô brincando, não tô exagerando, foi 10 vezes. E assim, não localiza o lugar. O lugar não foi encontrado. E eu pensando, cara, a outra empresa de entrega achou, por que eles não estão achando? Uhum. E aí eu fui tentar ligar pra eles. E aí isso foi outra coisa também que eu descobri do Canadá, que é muito mais fácil você falar com eles por chat do que por telefone, porque era no mínimo 15 minutos esperando, e aí eu desisti antes de conseguir falar com alguém, e aí eu, falando pelo chat, eu falei, olha, tô te dando todos os detalhes do que precisa fazer pra entregar aqui no lugar em que eu tô morando. E assim, cara, como eu falei, era no centro, não era um lugar escondido, era uma baita avenida, e, sei lá, eu fiquei pensando que quem tava entregando tava de má vontade. E aí, conversando com isso com outras pessoas, eu descobri que essa Purolator, assim, eles são bem ruins. Eu tenho amigos canadenses, um dos meus amigos canadenses, ele sempre fala que, o serviço postal do Canadá é muito ruim. Ele, morando aqui em Toronto, ele já pediu uma encomenda que mandaram pra Vancouver, pra Costa Oeste, tipo assim, a direção completamente oposta de onde ele mora. E quando eu ouvia isso, tava no Brasil, eu falava, esse cara não sabe o que é ficar com a encomenda presa em Curitiba, né? Eu ia comentar isso. Cara, depois que eu passei por essa experiência, eu falei, não, assim, às vezes demora, mas pelo menos eles entregam, né? Não tive esse tipo de problema no Brasil, né? E no final, eu tive que buscar pessoalmente a minha encomenda, porque depois de 10 tentativas, eles falaram, não vamos mais tentar entregar pra você. E eu falei, mano... Acho que fizeram estágio em Curitiba. Ou é Curitiba que faz estágio no Canadá. Ou Curitiba que faz estágio no Canadá. Pode ser. Mas agora o Ricardo falou uma coisa interessante. Eu particularmente nunca tive problema com o correio deles aqui. Mas, por exemplo, quando eu tava no Brasil,
antes de vir pra cá, isso tem mais de 10 anos, o que a gente chama de padrinho de imigração, um querido, um beijo, Luiz, um grande amigo nosso, ele já estava aqui e eu falava, pô, Luiz, manda umas revistas, né? Porque a gente acha que tudo que eles mandarem do Canadá pra gente no Brasil vai agregar de alguma maneira. Então eu descobri uma revista, manda pra mim, cara. Pô, tô esperando até hoje, nunca recebi. Ele mandou pelo correio. Aí assim, ele mandou pelo correio do Canadá e foi pro correio do Brasil. Aí fudeu, né? Essa merda, né? Porque Talibã lendo isso, né? É verdade, esse meu amigo canadense que teve esse problema que mandaram pra Vancouver, as coisas dele, uma vez ele tentou me mandar um cartão de Natal. Um cartãozinho sim, Feliz Natal. Não chegou pra mim também, até hoje. Não, mas aí é foda, porque, porra, o Papai Noel tá no Canadá, né? Porra, já viu? Vai lá pra casa do cacete até o cara ler aquela merda toda e mandar pra você, aí demora um pouco mais mesmo. Dá um desvio de caminho, o Papai Noel vai até de má vontade, né, cara? Pode escrever. Agora, o Ricardo falou uma coisa interessante que me lembrou uma outra história. Aqui a gente brinca que o quebeco é meio português. Desculpe os portugueses, mas essas piadas de português sempre vêm, né? Sim. Porque assim, cara... Quebeco já é um nome muito bom, cara. Eu adoro esse termo, quebeco. Quebeco, né? Porque a gente vai... Vou dar um exemplo da prática que eu vivi. Fui no restaurante com a minha esposa. Minha esposa, assim, ela é praticamente uma monja budista ao contrário. Quer dizer, não tem monja... É a paciência em pessoa, né? Ela é o oposto disso. Aí, cara, é do tipo... Chega no restaurante, oi, tudo bem? Você tem queijo gelado? Tem. Beleza. Queijo. Aí ela chamou o garçom, o queijo ralado. Não, tem sim. Porra, tem pra trazer, caralho. Eu tô pedindo, não é pra... Vai soprando da cozinha até aqui, porra. Porque você tem que falar assim, você tem queijo ralado? Tem. Será que você poderia trazer pra mim? Posso. Eu quero só um potinho. Tá. Se você não especificar, esquece, eles não vão trazer. Então a gente fala que eles são meio lusitanos, entendeu? Tem que ser aquela coisa muito... Senão eles não vão fazer. O programador ia se dar bem aí, né, cara? Porra, aqui tá precisando, cara. Cara, mas eu acho que é engraçado, quando você sai do país, do Brasil, no nosso caso, você começa a reparar essa questão da diferença da pessoa mesmo, do jeito que... Porque o brasileiro tem essa malemolência, né? A gente tem essa coisa de... Não, tô entendendo o que ele tá falando, a gente já pensa em várias possibilidades, a gente já se prepara pro caso a outra pessoa tenta sacanear a gente, porque a gente já parte desse pressuposto que a gente vai ser deixado pra trás, vão passar a perna na gente. E às vezes eu reparo que o canadense, ele tem uma certa até inocência, eu acho, nesse quesito, sabe? Tipo, às vezes você fala uma coisa zoando e ele acredita, ele acha que você tá falando sério. Ele não entende o seu sarcasmo, sabe? Não, pô, calma. E eu acho que o brasileiro, ele é mais ágil nesse sentido, sabe? Sim, isso aí... Isso aqui no Japão também, no Japão também. Eu até comentei com o Renin um tempo atrás, que na empresa onde eu trabalho numa parte que eu faço a preparação das ferragens para ir para a linha de produção, onde eles encaixam a peça para ir para o setor de pintura. E para proteger as peças, tem uns caninhos assim, mais ou menos de uns 4 centímetros, onde eles colocam nos dentes para não pegar tinta e não ficar grosso, né? E não conseguirem encaixar essa armação. Esse daí é um saco de lavar, porque eu faço mais de 600 pecinhas dessa por dia, e o pessoal troca todo dia. E aí foi lá um japonês falando, você tem o pipe, né, que é o cano? Eu falei, tem. Você pode me ver um pouco, né? Eu falei, não. Ele ficou assim, sem rumo, andando pro lado e pro outro, né? E... Travou, só que eu falei zoando, eu já tava secando, né? Bugou. Travou a tela, ele ficou ali assim e saiu. Tá ligado? Daí eu, como sempre, não me contentei com isso, né? Eu fui lá, falei pra ele que eu tava brincando e levei um caninho só pra ele, mas o carrinho cheio tava atrás. Eu falei, você tava querendo o pipe? Tá aqui. Entreguei e virei as costas. Ele ficou assim, bugado. Você via a ampulhetinha em cima da cabeça dele, né? Daí agora eles já estão mais entrando na brincadeira, né? E já estão conscientes. E aí aconteceu o contrário, porque não é toda hora que eu posso fazer as peças pra eles, né? Que eu tenho meu cronograma de coisa pra fazer. Ele chegou lá com um monte pra lavar. Dá pra você fazer? Eu falei, não. Ele deu risada e saiu, né? Aí passou 1 hora e ele voltou lá. Você fez? Eu falei, não. Eu falei que não. Lobo, esse aí.
Eu falei que não dava, né? Aí ele ficou dando risada. Tipo, é sério? Eu falei, tá aqui, ó. Tu também sacaneou o japonês, né? Puta que Ele pariu, nunca né? mais vai saber o que significa não de verdade, tá Aí ligado? daqui a pouco você vai ler lá na parada. Teve um japonês, Sotoro Shiu, teve um AVC. É bem por aí. Fica falando não pro cara na zona, o cara não entende. O cara teve um AVC. É bem por aí. Tem que dar um curso de brasileiridade pra esses caras. Então, são os brasileiros pelo mundo destravando a cultura, a malemolência do mundo. O Will deu o curso básico e já tá querendo passar exercício avançado pra ele, vai bugar mesmo. Isso é outra coisa que minha esposa fala pra mim, que a gente foi, na véspera de Ano Novo, a gente foi na casa de um amigo canadense meu, e aí só tinha canadense e a gente um casal brasileiro. E aí ela falou que parece que eles não ficam puxando assunto. Ela falou que só quem puxava assunto era eu. Só quem puxava a conversa, quem começava, falava mais era eu, que eles ficam tipo meio quieto assim. Às vezes fala uma coisa, daí para, daí fala outra coisa e para. E eu não, eu lá só jogando. Eu pensei, sei lá, acho que brasileiro é mais sociável, né? Sei lá. Mas daí eu acho que é de latino-americano, cara. Sim. Faz sentido. Porque quando eu fui pro Canadá, acho que foi em 2003, mais ou menos aí, foi pra intercâmbio, né? E aí eu fiquei em host family. E era uma canadense casada com um cara de Porto Rico. Era de Porto Rico? Acho que era de Porto Rico. E o cara era tipo a gente, mano. O cara era tipo a gente. Então eu acho que é coisa de latino-americano. O cara é gente boa pra caramba, é uma família muito legal. Eu acho muito legal você ver essa coisa. E Canadá, principalmente Toronto, eu acho. Porque assim, Toronto, metade da população não é canadense. Literalmente, é assim, 49%, 50%, alguma coisa assim. Não da é rua inteira macia. mesmo, a única canadense que tinha era essa mulher, no caso da casa ali. Então eu acho muito legal você ver isso, porque você acaba entrando em contato com um monte de cultura diferente, você vê gente de muito lugar. E isso é uma coisa que eu achei bem legal também, que me surpreendeu positivamente do Canadá, que eles são muito inclusivos, que ninguém acha ruim que você não tá falando inglês, ninguém acha ruim que você é estrangeiro, sabe? E isso é legal pra caramba, eu gostei muito, assim, disso. Até hoje, assim, é uma das coisas que mais me surpreende. Acho que isso é bom pra adaptação mesmo, né? Você chegar e não se sentir um excluído. Muito diferente, excluído, exatamente. E até questão de língua, né? Porque a minha esposa, quando a gente veio, ela fez um curso de inglês e ela não se sentia muito segura pra falar. Essa coisa de quem tá começando a falar outro idioma e tal. E aí você vê que a maioria das pessoas que você entra em contato, você vai comprar o seu almoço, caixa do mercado, não é uma pessoa que tem inglês como língua nativa. Isso te ajuda a dar uma destravada. E legal, as pessoas que falam inglês, que tem como língua nativa, já estão acostumadas a lidar com gente que não tem inglês como língua nativa. E eles, tem uma paciência muito grande pra lidar com você se ele não te entende. Ou mesmo se você fala uma coisa errada, mas ele entende o que você quer dizer, cara, segue o jogo. E isso é muito legal. Eu acho isso bom também. Aí a gente tava falando da malemolência do brasileiro e vou falar um lado ruim, né? Pelo menos de experiências que eu tenho. Em empresas em que a gente precisava conversar com outras pessoas em inglês, e o brasileiro, ele é muito elitista, né? Então ali a gente já percebia que a pessoa, quanto melhor falava, ela fazia piadinhas com o inglês dos outros, sabe? Ficava fazendo diferenciação. Eu mesmo sofri pra conversar, quando eu tinha que conversar com alguém, eu ia pra uma sala pra ninguém ouvir eu falando, entendeu? E eu imagino que isso seja diferente em outros lugares, tanto que eu destravei um pouco quando eu fui falar com uma chinesa. Eu falei, essa chinesa falando esse inglês aí é um desaforo eu ficar com medo de falar, né? E a outra experiência foi de uma holandesa que veio fisicamente passar um tempo lá na área com a gente, e ela fez exatamente isso que o Ricardo falou. Ela me deixou tão à vontade, porque chegou um ponto, ela sentava do meu lado, que eu peguei uma amiga que falava fluente, assim, essas inseguranças, né? E conversei com ela, falei, olha, eu ainda sou meio travado, às vezes tem que pensar muito pra falar. Ela falou, eu também, você acha que eu não tenho que pensar? E aí que a gente começou a conversar e foi pela ação dela. Então eu imagino que isso também é uma diferença. O brasileiro, ele não é inclusivo nisso, ele se acha melhor do que o outro porque tá falando um inglês mais fluente, ou, né? Sim. Então esse é um problema que a gente tem. Mas se justifica também, porque aqui é complicado, né? Realmente quem pode falar inglês ou fazer um curso completo tem uma situação privilegiada. Então
É como você ter um carro melhor, uma casa melhor, a pessoa se acha melhor mesmo, todo dia. Era só esse detalhe, mas legal, eu achei bacana essa... Eu ia perguntar sobre isso mesmo pra vocês, né? Como que é o cotidiano aí, o que vocês fazem, o lazer. O Fábio já tá há mais tempo, já deve estar mais adaptado a fazer snowboard aí, sei lá. Já tá agradecendo todo mundo. Uma das coisas que eu mais ouvia era, não, Fábio, olha só, depressão sazonal, tem, como é que era? Tinha uma expressão em inglês, falavam medical blue, alguma, não lembro qual era o nome da... Enfim, por causa do inverno, né? Por causa do frio. Por conta do inverno, que é muito longo, Winter frio, Blues. Né? Como é que é? Winter Blues. Winter Blues, isso. Aí eu falei... Já tem esse negócio aí com o verão, mano. Yellow Blues, não. Summer Blues. Pode ser. Summer Blues. Cara, eu tô deprimido, tanto sol, cara. Ai, Porra, cara. O suor vai pesando tanto que você fica até triste, tá ligado? Cara, eu não aguento mais ir à praia, essas mulheres com esses biquínis fileirados. Não, mas aqui, cara, aí todo mundo falava isso. Não, você tem que ir pra fora, fazer atividade de inverno, porque você pode ficar deprimido. Aí, eu só bati patins uma única vez, quando eu cheguei, não foi quando eu cheguei, mas um tempo depois, eu cheguei em 2012, ainda em 2012 eu fazia um curso, que era um curso meio que de integração, e aqui onde eu vivo, especialmente onde eu vivo, só se fala francês. Então, esse curso era um curso de integração em francês, mas era, como disse o Ricardo, gente do mundo inteiro, né, cara? Uhum. E chinês, cara, ele só fala bem chinês, cara. Manda ele falar. Você vê que eu falei dos brasileiros que fazem piada e fiz uma piada, né, com o inglês do chinês, eu já sendo brasileiro aqui, como os meus amigos. Bem isso. Não, mas essa parte de inglês, até aqui no Japão... Pois é. Mas isso é típico nosso, né, de fazer essas piadas, Sim. né? Isso é típico nosso. Aí, cara, não, Fábio, você tem que ir pra fora e tal. Aí eu tava nesse grupo, aí eles fizeram um encontro num dos centros de patinação aqui da universidade. Então você tinha que colocar toda aquela roupa de hóquei pra você pra participar da parada. Eu nunca tinha colocado patins na minha vida, nem patins de roller, nada. Foi a única vez, eu nunca fiz nenhum esporte de inverno, zero. E assim, nunca tive depressão, nem blue, nem yellow, nenhuma depressão. Eu acho que isso vai de cada pessoa, né? Aliás, uma boa dica, evitem a neve amarela. Um abraço lá pro chefe Gui, né? Então evitem a neve amarela que não... Porra, aí, eu não sei se vocês já andaram de patins. Eu nunca andei de patins. Só patins normal. Nenhum tipo de patins. Só de roda. Nem normal, nem anormal. Maluco. Aí, cara, você imagina, a parada é meio de louco. Como é que você vai ficar numa pista de patinação, cara, o patins de gelo é uma lâmina embaixo, fininha. Como é que você equilibra teu corpo ali em cima? Aí o cara falou assim, não, Fábio, fica tranquilo. Se você ficar em pé, é o primeiro passo. Maluco, sem sacanagem. Juro pra vocês, me colocaram no gol O problema do time é de ficar rock. em pé, né? Eu fiquei parado. Você imagina uma pessoa parada, sem fazer absolutamente nada, com aquela roupa toda de rock, com bastão, parado. Eu fui parar atrás do gol, porque eu acho que o meu corpo não tá acostumado com aquela parada, então eu acho que o meu próprio corpo, ele foi me balançando. Aí eu falava assim, Fábio, para. Aí o meu corpo falava, não, mas eu não tô andando. Você tá andando, caralho. Para. Aí, cara, eu fiquei atrás do gol segurando. Aí o nego tirou fotografia, me sacanearam, porque eu não conseguia. Falei, caralho, fudeu. O nego se jogando no chão. Eu não conseguia ficar em pé, cara. Ficar parado assim e andando. Falei, porra, não. Aí esqueci, não. E engraçado que meus filhos também não fazem nenhuma atividade de inverno. Minha filha patina, mas só isso. Eu acho que assim, se a pessoa sabe patinar, beleza, botar ela pra jogar hockey. Agora, se ela não sabe nem patinar, eu acho que foi sacanagem com você. Pegaram um pouquinho pesado nessa parte aí. Cara, mas aquela roupa de hockey, ela é foda, porque ela te protege até de balas de AR-15, maluco. É muita roupa. Então, assim, é muita coisa. É que precisava de mais um pra completar o time, né? Fala a verdade. Exatamente. Sabe aquele cara ruim de bola que bota no time só pra, porra, tá faltando um, tem que botar o Fábio no gol. Puta que o pariu. Vai pro gol. Podia ter te colocado no gol, que ali pelo cara. menos você não se mexe tanto, né, cara? Pois é, mas eu me mexi sem querer. Cara, mas eu comprei um patins de gelo no Natal.
Só que eu ainda não usei ele. Eu já patinei no gelo no Brasil. Eu gosto de andar de patins sem ser no gelo e é muito parecido. Pra quem já anda de patins normal, andar no gelo, né? E aí na semana do Natal eu comprei um patins pra patinar no gelo, só que eu ainda não usei. Que louco. Pô, eu quero pegar snowboard ainda. Pô, eu tô no Japão, poderia fazer aqui, mas o foda é que sempre sem grana, né? Fica difícil. É, mas não pense que é barato aqui no Canadá também não, viu? O equipamento não? É uma graninha, não é barato não. Eu fui no Snow uma vez só, cara, mas eu tomei um capote que eu deixei pra uma outra oportunidade. É que pro Will o capote é mais alto, né, cara? O tombo literalmente é grande. Pô, o foda é que... Porra, pro Will acho que é o quê? Uns 5 minutos de queda? Não, pior que eu caí lá em cima na rampa e fui deslizando, fui parar só lá embaixo, né? Porque eu não sabia parar. Você não disse muito aí, né, cara? Qualquer queda sua seria lá de cima pra lá pra baixo. E assim, o que vocês, pelo menos quando estavam no Brasil, pesquisando, fazendo as pesquisas que vocês falaram, que vocês imaginavam que seria difícil a adaptação, mas quando vocês chegaram, viram que não era, que foi super fácil de se adaptar? Cara, da minha experiência, na verdade, pra ser bem sincero, tudo foi mais fácil do que eu imaginava. Pra mim, a única coisa que pega até hoje, na verdade, é que é saudade dos meus pais. Saudade da família, né? Porque eu acho que você se sente tão bem recepcionado quando você chega. E aí, as coisas positivas do dia a dia, né? Você vai no mercado e você vê que seu dinheiro rende. Aí você não é maltratado em repartição pública, sabe? Esse tipo de coisa você fala, pô, acho que eu gostei daqui, hein? Tanto que, na verdade, eu vim aqui, eu não imigrei ainda. Eu vim aqui com o visto de turismo, pode ficar 6 meses. Eu já saí, já voltei, então começou a contar de novo. Mas assim, eu cheguei com essa coisa de, não, vamos conhecer, vamos ver como é que é. Cara, passou 2 semanas, eu e minha esposa, a gente já tava. Nossa, vamos ficar? Acho que a gente vai ficar. Porque é muito mais... É viver no easy, sabe? No Brasil a gente vive no hard. E aí você vai pra um lugar tipo Canadá, parece que a vida é no easy. E aí pra você, Fábio? Porra, nada. Tudo que eu achei que seria difícil me adaptar foi mais difícil. Eu vou dar um exemplo, cara. A língua. Porra, a gente estuda no Brasil, no meu caso aqui, como eu vim pra uma província francófona, eu tinha que estudar o francês. Então eu abandonei o inglês, vou falar o francês. E no Brasil você aprende essencialmente o francês com o sotaque da França. Cara, mas a França, ela colonizou, entre aspas, o Quebec, mas, pô, saiu com o rabo entre as pernas porque o inglês deu um chute na bunda do francês. O que acontece? Cara, o que separa o Canadá da Europa é um oceano. Então o francês daqui, ele é muito diferente em termos de sotaque do francês da França. Então quando eu cheguei aqui, cara, eu tive muita dificuldade de entender o que eles falavam. Eles são super acolhedores, o Ricardo falou isso, eles são super acolhedores, eles são disponíveis, são boa apesar gente, que eu ouço entendeu? umas histórias aí sobre Quebec que a galera é meio nariz empinado e tal, mas não sei, nunca fui. Não, cara, não, pior que não. Eu nunca tive essa experiência. Que bom. Só que aí. Mas você tá tocando num ponto que eu vou abordar quando você falou daquela questão de é muito inclusivo, que você vai no McDonald's, a pessoa que tá te atendendo fala um inglês que, porra, é igual o seu, entendeu? De imigrante. Mas aí eu vou voltar nesse assunto, que é interessante esse ponto. Mas enfim, quando eu cheguei aqui, eu senti dificuldade com o francês, e cabeça de adulto é uma desgraça, né, cara? Porque você não se permite errar. Então, cara, você quer falar certinho. Aí você fica, a pessoa fala, tudo bem, bom dia, o que o senhor deseja? Aí você fica montando a caralha da frase na tua cabeça. E quando você fala, você acha que esqueceu, o verbo não tá conjugado no tempo certo. E aquilo vai comprometendo a tua integração, porque a língua é a porta de entrada de qualquer cultura. Não tem jeito, falando certo, falando errado, é a porta de entrada. Então, isso pra mim foi uma grande dificuldade, o idioma. O resto, cara, eu me adaptei, eu gosto do frio, não tive nenhuma dificuldade. A burocracia deles aqui é tão ruim quanto a nossa. A única diferença é que a burocracia deles aqui, a do Brasil, tem muita questão de má vontade, né? Eu fui servidor público no Brasil há muitos anos, então tem um ranço do serviço público. Aqui não é má vontade deles, não. Aqui é a forma é o funcionamento deles. Você chega numa repartição pública que qualquer uma e fecha às 5. Se você chegar às
4h50, aí eu queria uma informação, a pessoa olha pro relógio e fala assim, desculpe senhor, a gente vai fechar em 10 minutos, eu não vou ser capaz de te dar a orientação que o senhor precisa em 10 minutos. E foda-se, se fosse no Brasil, porra, maluco, pera aí, rapidinho, você desenrola ali, faz um resuminho. Cara, aqui não tem essa. Eles não vão... Se o tempo for ultrapassar o tempo de atendimento deles e eles vão ter que fechar, eles não vão te dar informação. É o jeito deles, não é má vontade. É a forma como eles funcionam. Então, ou você se adapta a isso, ou você vai ficar reclamando do lugar que você vive. Eu me adaptei muito fácil a isso. Agora, eu digo para vocês que no meu caso, o idioma foi um grande bloqueio. Por conta do idioma ser muito diferente do que eu aprendi no Brasil e por conta da burrice do adulto de achar que tem que falar tudo certinho, não pode errar, aquela vergonha. E eu tenho vários micos, até hoje eu pago mico por conta do idioma. Até hoje, há cerca de um mês atrás, paguei um mico numa reunião com 15 pessoas. Ainda bem que hoje em dia eu tô mais relaxado. Se fosse antes, era depressão, era tomar Rivotril. Porque agora, na época, puta que pariu, cara. Aí, eu tenho histórias de entrar no Walmart, de botar um litro de leite no carrinho e ficar 1 hora no Walmart. Isso não é brincadeira, tô falando sério. 1 hora no Walmart, rodando com o carrinho, pensando o que eu ia falar pro caixa. Aí, eu não conseguia. Larguei o carrinho com leite e fui pro carro chorar. Foda-se o leite, e eu chorava pode crer. de raiva de mim. Foda-se o leite, mas a minha vontade era bater em mim, cara. Tipo assim, dar alto soco. Tá, seu merda! Como é que você não consegue passar com a porra do carrinho num leite, pô? A mulher vai te perguntar o quê? Qual o tamanho da tua cueca, porra? Ela vai te perguntar se vai pagar com cartão, vai pagar com débito. Mas assim, eu travava, cara. Eu não conseguia falar. Eu ia perguntar, o que será que é? Como que o caixa atende? Cara, não, mas o pior é que não é, cara. No primeiro dia aqui, a minha esposa passou por isso, que ela falou pra mim, vamos almoçar, vamos pro Subway. E aí, viagem de avião, ficamos trancados pra fora do Airbnb. Eu falei, olha, eu tô muito cansado, não vou, vai. É igual no Brasil, você vai pedir um lanche lá, escolhe os ingredientes. Ela falou, eu não consigo, eu não vou sem você. Aí eu falei, beleza, eu vou com você. Não, mas aí eu tenho que defender aí a sua esposa, porque ao contrário de passar com leite, como é que eu vou falar que eu quero ali uma azeitona? Eu também ia ficar... Pão de 30 centímetros ou de 15 centímetros? É muita coisa. Já dá mais ou menos assim. Em português é uma chatice você ficar, quero isso, quero aquilo. Não, isso vai, bicho. Eu não ia também no primeiro dia, tá louco. Eu confesso que aqui no Japão eu não vou no Subway. Agora, tem espoleto aí Andrei, tem espoleto em São Paulo? É em São Paulo que você tá, Andrei? Aqui é estado de São Paulo. É próximo, é 90 quilômetros de São Paulo. Mas tem espoleto. Não, mas tem espoleto. Tem na minha cidade, nas cidades vizinhas, tem espoleto. Olha, sem sacanagem, se fizerem uma pesquisa, quantas pessoas tiveram AVC comendo no espoleto, vai dar alto. Porque tu chega... Você quer o quê? Azeitona, pimentão, vai, cebola. E você fica naquele estresse, maluco. Aí você começa, caralho, peraí, puta que pariu, pum, cai, fudeu. Eu sou alérgico, mas vai. Espoleto do Rio de Janeiro, no Flamengo. Não, porra, cara, mas é isso mesmo. É horrível. Agora você fala, imagina isso num outro idioma que você não domina. Então, isso é uma questão existencial, gente. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de uma infinidade de outras. E isso é doloroso. Aí a pessoa fica ali, você quer o quê? Não sei o quê, não. Entendeu? Isso é uma questão. Não é assim, porra. Tem todo um divã ali por trás, cara. É isso aí. Não devia existir esses negócios como... Não devia existir, devia ser proibido. Nesses casos, André, se for no Subway, então, a próxima vez, e tiver com dificuldade de perguntarem o que você quer naquilo lá, você fala tudo. Isso aí. Acabou. Tudo e já vai pro final já vai pro caixa e espera lá. Putz, cara. Mas aí, eu tenho uma história dessa na Alemanha. Eu tava na Alemanha, eu viajei com um grupo de amigos. Porra, cara, se inglês eu já enrolava, imagina alemão, cara. Alemão parece que, vai te bater, né? O alemão, a língua alemã, ele é muito... A língua é agressiva, né, cara? Não, a gente já lembra do Hitler falando daquele jeito também, né? Porra, cara. Daquele filme famoso pra caramba, né? Pode escrever. Aí, cara, eu cheguei no McDonald's lá em Frankfurt. Aí... A gente tava lá e tal, aí um amigo meu na frente... Até o nome da cidade parece que tá tirando esporro, né? Não é? Frankfurt, porra! Ele foi pedir o McDonald's. Aí ele foi, pediu.
Quando chegou a minha vez, aí eu tremia, né? E, porra, McDonald's cheio. Aí a mulher perguntou pra mim o que eu queria. A única coisa que eu falei pra ela, the same. E achei que tava arrebentando, né? Cara, quando cheguei na mesa, eu tava com uma bandeja e os meus amigos olharam pra mim, Fábio, você tá com tanta fome assim? Por quê? O meu amigo que tava na frente, ele não pediu só pra ele pediu pra ele e pra um outro. E eu falei, the same. A mulher fez a mesma coisa. Então eram 2 Big Mac, 2 não sei o quê, 2 não sei o quê. Eu tive que jogar o pão fora pra comer, porque assim, era tudo dobrado. Por conta dessa parada, ele fala, não, a mesma coisa, tudo. É foda. Aí, como uma curtinha daqui por conta dessa parada do idioma, eu tenho várias, tá? Mas vou contar uma. Aqui tem um restaurante chamado... Ô, Fábio, antes de mais nada, já tem um ditado que diz que é melhor sobrar do que faltar, né, mano? Melhor... depende do que tá sobrando, né? Olhando pro Will assim, de repente assusta um pouco. Já vi que já é mais um país que eu vou sofrer bullying aí, ó. Pois é. Não, pro Will que vem de baixo não atinge. É verdade. Até chegar em cima, né, cara? Aí eu fui no restaurante. O restaurante é um restaurante tipo McDonald's, que você vai por número. Cara, lógico, se pro leite eu fiquei 1 hora... Não, Fábio, você é capaz, cara. Você vai apontar, você monta a frase e fala, quero o número 1. Cheguei lá, aquela coragem toda, cheguei no caixa, aí a senhora, tudo bem? O que o senhor quer? Aí eu falei, fiz a frase, pum, número tal. A mulher testou, aí ela falou assim, e para beber. Só que ela falou usando a linguagem deles aqui. Maluco. Aí eu comecei, falei, caralho, o que essa mulher falou? Tinha treinado, eu não tinha treinado, não sabia, ela usou uma palavra que só usa aqui. Eu falei, fudeu, e agora? Aí eu falei pra ela, eu não entendi, mas aquela cara de samambaia, eu não entendi. Aí ela foi e falou assim, ela repetiu. Aí eu falei, cara, sem sacanagem, comecei a me sentir mal. Falei, cara, a pressão tá caindo. Aí ela percebeu que eu travei, aí ela fez assim, né? Para beber. Aí eu falei, né? Eu entendi o que ela falou. Eu não consegui comer. Eu botei a bandeja, depois paguei, botei a bandeja e fiquei parado assim, cara. Até meu corpo, eu tava assim, ó. Falei, caralho, como é que eu vou pegar? Eu não conseguia. Me deu um bolo no estômago. Porque, porra, ó o mico, cara. Foda, cara, foda. Então, assim, voltando à tua pergunta, Will, eu não teve nada que eu achei que fosse ser difícil e virou fácil. Pra mim, tudo foi difícil, mas eu não tô reclamando não, tá? Eu acho que faz parte do processo. Eu encarei na boa. A questão do idioma foi a mais difícil pra mim. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. E assim, a gente já tá quase finalizando, ainda tem um tempinho para bater um papo, porque tá muito legal isso aqui. As perspectivas que vocês têm aí de futuro é ficar no Canadá, ir pro Brasil, ir pra algum outro país? Que se foda o Zorzal, porra! Que se foda o Zorzal! Não pode, que sai do meu bolso, porra. Eu vou te passar minha tabela atualizada de valores logo após que esse episódio acabar, tá bom? Tá bom, mas prepara o bolso que vai sangrar. Cara, o meu caso é um pouquinho mais... Não seria delicado, mas é um pouco mais complexo. Porque, como eu falei, a gente veio pra cá com visto de turismo, né? Só que a gente gostou e, assim, a gente tá estudando as nossas possibilidades pra ficar, né? O Canadá não é um país que é necessariamente difícil de migrar, é um processo chatinho, pelo que eu pesquisei, mas assim, não é impossível, é um país muito receptivo, principalmente porque tem pouca população, não é um país muito populoso, então eles são super abertos para estrangeiro, principalmente para trabalhar, tem muito mercado aí, igual o Fábio falou que tem vaga. A ideia nossa agora é mudar o nosso visto, pra gente não ficar aqui como turista, e a partir daí já começar o processo, mas a gente tá, assim, em fase de estudo e, na verdade, a única coisa que é o diferencial pra gente conseguir fazer isso, na verdade, é a grana mesmo. O melhor caminho pra gente seria fazer um curso superior, né, uma faculdade, ou pós-graduação, né, e aí é só questão de ter a grana pra pagar, e depois cumprir com os requisitos aí que você precisa pra fazer o processo, né, que é comprovar que você fala inglês, fazer um estágio em alguma empresa que te ajude com imigração, mas
É o que eu falei, eu não acho que é, nossa, super complexo, super complicado, só acaba sendo trabalhoso e caro, né? Agora, Ricardo, você tá como turista, mas você tá trabalhando para aquela empresa americana, é isso? Isso, a empresa que eu trabalho, ela é da Flórida. E aí, assim, pro governo do Brasil, antes de eu vir pra cá, eu não tava trabalhando, porque eu tenho um contrato, então é um contrato com a empresa dos Estados Unidos. Então, mas você não tem como aplicar para empresas no Canadá? Eu posso fazer isso, mas é esse meu emprego nessa empresa americana que tá garantindo a minha sobrevivência aqui. Essa empresa dos Estados Unidos, eles não têm nenhuma filial no Canadá ou coisa assim, não? Que dê uma garantia. Saquei. Porque, apesar de ser uma empresa de Seria uma mão na roda, hein, tecnologia, cara? movimenta dinheiro, bastante dinheiro e tudo, não é uma empresa muito grande. Eles têm menos que 20, acho, funcionário. Então é uma empresa pequena. Né? Então, mas isso não te impede que você aplique para outras empresas canadenses, eles não vão estar sabendo, só para você ter uma ideia. Você entendeu o que eu falei? É tipo assim, você vai aplicar para outras empresas canadenses para você ver a receptividade pro que você faz, a receptividade do mercado de trabalho, no caso canadense anglófono, né? Porque o mercado daqui de Quebec é um pouco diferente. Você poder testar isso, né? Botar teu currículo, passar por algumas entrevistas. Sim, é possível. Porque se você conseguir uma empresa que te contrate no Canadá, mesmo que seja para trabalho essencialmente online, cara, metade do caminho, cara. Metade do caminho. Eu conheço gente que veio para cá exatamente como você e hoje é imigrante residente permanente. Sim, mas assim, uma coisa que a gente reparou, a minha esposa ela é designer, e aí ela tava dando uma olhada em vagas também pra trabalhar online, né? Ela tem a própria empresa dela, só que é no Brasil, né? Então, assim, o que ela tá pegando de cliente tá pagando conta de coisa do Brasil, que a gente ainda tem pra pagar, tipo, conta de celular. E quando você faz a conversão, você não fica com muito dinheiro, né? E ela começou a pesquisar umas vagas aqui. Eu não sou especialista, não sou designer, mas eu acho que o mercado de design aqui do Canadá é horrível. Você vê, assim, os sites das empresas é muito mal feito. Tem muito logo ruim. Ela chegou a ver vaga em que tava falando na descrição: não vamos ajudar com o processo de imigração. Porque eu acho que tem tanta gente indo atrás disso que já tem vaga que os caras estão falando, a gente só quer contratar já quem tá com visto de residente. E a gente não vai ajudar com esse processo. Porque eu acho que isso é um problema pra mim, hein, mano? a gente tá fazendo isso. Você acredita? Que é a minha área. Caramba. O que me falaram, né? Que rola uma certa sensação de exclusão da parte do pessoal de Quebec. Muito por causa da questão das origens, né? Da língua e tal. Existe uma rivalidade, sim. Existe. O Quebec ele já tentou se desvincular do Canadá 2 vezes, em 2 referendos, e foi por muito pouco, cara. Foi por, assim, um pentelho ali. Por conta dessa diferença linguística. Dá pra falar que eles são tipo o Rio Grande do Sul do Canadá. A única diferença... eu diria que a única diferença é que o Quebec ele é muito liberal. Ele não é como eu posso dizer. Ele é considerado pelos anglófonos como o patinho feio do Canadá. Mas ele não é. Como é que eu posso dizer? Ele não é xenófobo, nem nada disso. É porque existe realmente uma rivalidade entre a parte anglófona com a parte francófona. Realmente existe essa rivalidade histórica. Mas o que eu estou falando em relação a essa adaptação é porque aqui se fala francês. Então, esse é o primeiro diferencial. E aqui, se não for em Montreal, e a província do Quebec é a maior província do Canadá, tirando os territórios, em termos de extensão, se não for em Montreal, você tem que falar francês. Isso é um pré-requisito, não tem jeito. E a quantidade de imigrante que não seja em Montreal, ela vai diminuindo. Quanto mais para o interior da província você for, menos imigrante você vai ter. Isso é natural também. Então, você vai encontrar no McDonald's pessoas de outras nacionalidades? Sem dúvida. Mas não tão frequente como em Toronto e como em Montreal. Então, isso pode, de alguma maneira, assustar quem está vindo. Mas é só a casca, entendeu? Porque eles são muito receptivos, eles são muito pacientes, e eles são muito acolhedores. Então, a pessoa que pensa em Toronto, que é multicultural, e que aqui não é tanto, e que isso é um impeditivo, não é um impeditivo, entendeu? Venha pra cá, quem quiser vir pra cá experimentar
a imigração francófona venha, porque vale a pena mesmo que você vá mais para o interior, entendeu? Acho que era só isso que eu queria falar. E não tem escolha. No começo, muitas vezes eu falava, não, porque o Canadá, e aí eu comecei a pensar assim, não, na verdade, o que eu tô falando é de Toronto. Daí eu comecei a especificar, tipo, no Canadá. Justo. Em Toronto e tal, porque eu comecei a perceber que, não, beleza, Toronto tem as suas particularidades. Toronto, que é esse lugar mais... É a maior cidade do Canadá, né? Seria como se fosse a São Paulo, né? Do Canadá é Toronto. Mas mesmo assim também é uma coisa... não é a capital, né, do Canadá, né? A gente é igual... A capital do Canadá é Ottawa. Qual é a capital do Canadá? É Ottawa. Que fica na mesma província de Ontário, que é a província de Toronto. Não é Toronto, é Ottawa. Justo. Que isso é outra coisa também que eu reparei bastante diferente, assim, porque no ano passado, eu e a minha esposa, a gente foi pra Nova York, que é aqui do lado, né? Dá pra sair de carro, de Toronto pra Nova York. E às vezes as pessoas colocam no mesmo balaio. São Paulo, Nova York, Tóquio. Uhum. Cara, Toronto não dá pra comparar com essas cidades. Toronto não é. É a maior cidade do Canadá, é o centro ali, mas foi o que eu falei antes, tem pouca população no Canadá. Então você acaba não tendo o caos, a agitação dessas cidades grandes. Pra quem é de uma dessas capitais, tipo eu que sou de São Paulo, pra mim Toronto tem uma pegada de interior, cara. E é a maior cidade daqui, supostamente é a megalópole daqui, só que eu acho que não tem comparação com São Paulo, com Nova York, não é igual. E isso pra mim é uma coisa positiva, tá? Porque eu gosto dessa pegada mais calma, menos caótica. A minha esposa, ela também é de São Paulo e aqui no Japão ela se adaptou. Hoje, por exemplo, em Tóquio ou até mesmo em São Paulo, quando a gente volta, ela dá meio que uma crise nela, que é muita lotação de gente assim, muito conturbado. Tudo é muito, né? Qualquer evento que você vai, muita gente, espera, é fila. Mas eu vou te falar que eu sou de São Paulo, moro em Tóquio aqui no Japão, e trem lotado é uma merda foda, mano. não tem como defender. Trem lotado é uma merda. Horário de pico, cara. Puta que me pariu. Não tem como defender. A questão é que você morando em outro país, você acaba adaptando as suas expectativas, né? Quando eu cheguei, eu vi o pessoal reclamando de trânsito. Não, porque o trânsito de Toronto. E eu pensando, os caras falando do trânsito de Toronto. Amigo. Uma das coisas que fez eu vir pro Canadá foi o trânsito, porque lá em São Paulo eu trabalhava em Pinheiros e minha esposa, antes da gente casar, ela morava no Ipiranga. Era uma distância, assim, de coisa de acho que 15 quilômetros entre o meu trabalho e a casa dela. De sexta-feira, eu chegava a demorar 2h30 pra chegar na casa dela, porque eu ficava preso no trânsito. Se eu fosse a pé, eu chegava mais rápido do que se eu fosse de carro. Então, aí é que tá, cara. E aí, Tóquio, assim... Vamos falar um pouquinho de Tóquio nessa parte, porque tem trânsito pra caramba. Pega transporte público. Porra, mas é lotado pra porra e atrasa também. Vai andando. Mano, você tem trânsito a pé. Tem. Mas aí, o que acontece? Eu cheguei aqui no Canadá e aí eu vi o pessoal, 5 minutos no farol vermelho reclamando. E eu pensando, esse cara não sabe o que é trânsito. Não sabe o que é estar 2 horas da tarde lá em São Paulo. Só que o que acontece? 5 meses depois, eu peguei um Uber ontem pra ir no shopping. Aí o Uber ficou, coisa de 3 minutos parar no trânsito, eu já tava, porra, mas que caramba, essa cidade, velho, não é possível. Você vai se adaptando, cara, é engraçado demais. Sim. Mas, ô Reni, Pode falar. eu ia te perguntar, você falou agora do metrô, mas no metrô, você pega o metrô que horas? De manhã, no final do dia? No pior horário possível, no horário de pico mesmo. De manhã, quando tá todo mundo indo trabalhar, que eu também tô indo. E à noite, quando tá todo mundo voltando do trabalho, que eu também tô. E o desodorante? Tá vencido? Porque no Brasil era comum isso. Cara, olha, eu vou te falar que de uns anos pra cá melhorou isso aqui, hein? Que, mano do céu, de uns aninhos atrás aí, cara... E olha que pra chegar aqui em cima é mais difícil, imagino pra vocês aí embaixo. Mano, chega lacrimejava, mano. Que isso? Chega lacrimejava. Nossa senhora, cara. Vixe Maria. O azedo, é isso? Mano, e o foda é que o problema era de sovaco, de bafo, de tudo, cara. Nossa senhora. Era complicado. O pessoal começou a se cuidar. Segundo as informações do Will, se fosse no Canadá, você não poderia nem reclamar. Então, é que aqui... Pois é, né? Pode crer. É que aqui chegou uma tecnologia nova
Eles conheceram, tipo, aqui no Japão chegou há pouco tempo, qual era o nome mesmo? Banho. Caralho, que esculacho. Desodorante. E escova de dente. Escova de dente. Que porra maluca. Sério, e não é de tanto tempo assim atrás pra agora não, cara. Mas melhorou, tipo, 250%. Ou é porque todo mundo tá de máscara agora, não sei. É que eu acho que eles começaram a sentir o cheiro do bafo, o cheiro do negócio, né? Falaram, tem que dar um... A máscara ajuda, né? Que a pessoa porra, começa a melhorou, sentir hein, cara, o próprio melhorou pra bafo e fala, preciso fazer alguma coisa. Eu tinha dia que era difícil, cara. Tinha dia que era... É lá em Tóquio não é Covid, não é Covid. Pô, não, melhorou muito, tipo, muito, tá ligado? E uma dúvida aqui, assim, aqueles joguinhos que a gente faz, né, mas o que vocês, se pudessem, levaria do Brasil aí pro Canadá e o contrário, o que vocês levariam do Canadá lá pro Brasil? Não em produtos, essas coisas, mas em relação à população, principalmente. O que você, como brasileiro... Cultural, né? Cultural. O que vocês levariam do Brasil pro Canadá e do Canadá pro Brasil? Deixa eu perguntar uma parada aqui antes de alguém responder. A gente tá escutando aqui, escutando, mas não tem ninguém fora escutando a gente, não. Tipo esposa, companheiro, não. Por mim, da minha parte aqui, ó, só uma falda tá dormindo ali, ó, mas ela não entende, tô de fone, tô tudo certinho. No meu caso, não é cachorro. Minha esposa tá aqui, mas ela também não entende, cara. Então tá de boa. Mas por quê? Ela é japonesa? Vietnamita. Mas você fala com ela que língua? Inglês. Ah, tá. O cara conseguiu. Então pode falar. O cara é a personificação da globalização. Da né? globalização, O cara veio Parece pro Japão, a música do Titãs lá, ó. Ele é bom de língua. Disneylândia, né? Ele vem pro Japão, fala inglês, casa com uma vietnamita e é brasileiro. É a música do Titãs. E tá planejando ir morar no Canadá. E fala japonês também, deve falar japonês. Pois é. E abrir um espoleto. Então. Justo. Agora abre. Ó, pra não falar que eu não falo nada, eu consigo sobreviver. É o que importa. Vocês podem pedir uma... Como é que a gente fala? Um patrocínio do espoleto, porra. Manda pra eles, cara. A gente só tá falando de espoleto aqui, cara. Pô, é justo. Eles só precisam decidir se a gente tá falando bem ou mal, né? Mas tudo bem. A gente falou até de cara tendo AVC. Você sabe que teve um episódio de comida aqui que a gente descobriu que o Outback não é australiano, né? E não tem na Austrália. Não, tem na Austrália, mas quase ninguém vai. E ele porque não ninguém gosta. Não tem. Tem um vídeo, viralizou um vídeo aqui no Brasil de um australiano falando. Ele não cometeu, assim, a loucura de meter o pau na comida. Ele tava gostou da comida. Mas falou, gente, isso aqui não tem nada disso é da Austrália, pode ficar... E isso virou uma piada aqui nossa na época, né? A gente começou a falar muito do efeito Outback, que era descobrir a realidade das coisas pelo mundo, né? Uhum. Então agora o espoleto tá no lugar aqui, que é Espoleto entra na lista, né? Cara, pior que me convidaram pro aniversário numa churrascaria brasileira aqui em Toronto. E eu já vi que é caro, que eu acho que é $80 por pessoa. E eu já sei que não vai ser a mesma coisa que numa churrascaria no Brasil. Então eu tô procurando desculpa pra não ir nesse aniversário. Pô, já tá aí alguma... Mas o Will falou que não pode ser produto, né? Mas churrasco eu levaria pra qualquer lugar. Churrasco é verdade. Não, mas assim, de forma cultural, o que vocês levariam? Churrascaria do Brasil, eles não têm nem noção do que é. Não, o corte de carne aqui é totalmente diferente. Aqui no Japão, aí no Canadá deve ser também. Totalmente diferente. O Canadá tem muita coisa que é da cultura dos Estados Unidos, né? Então eu acho que principalmente com fast food. Com carne, eles não tem a questão do corte e eles não temperam. É molho. Taca ali molho em cima e já era, sabe? Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso... Não é churrasco, entendeu? Caralho. Qual é o corte do Canadá, então? É processado. É tipo isso. Hambúrguer. O corte de hambúrguer. Americano faz churrasco de salsicha. É verdade, verdade. Tem isso aí. O cachorro quente é outra coisa que é bizarro, porque o cachorro quente aqui é o pão e a salsicha. Acabou. É o tradicional. Aí a gente Se fala quiser, pessoal, você põe cara, um filetinho de mostarda pra ficar... eu falo, no Brasil a gente coloca purê de batata, a gente coloca batata palha em cima, tem gente Brasil que coloca... é mais fácil perguntar o que não coloca, né? Tem gente que coloca ervilha. Cara, é muito bom porque as pessoas ficam, os canadenses, eles ficam horrorizados, eles ficam assim, mas como é que você come com mas tudo isso? Mas tudo isso tem uma Mas explicação, essa gente. galera que me...
Essa galera que me desculpe, os caras podem ter inventado cachorro-quente nos Estados Unidos e tal, pão, salsicha, ketchup. Tem um monte de purista que defende isso. Não, cachorro-quente bom pra caralho mesmo, é cachorro-quente prensado da rua, mano. Prensado de 2 salsichas de 1,25 da Barra Funda. Nossa senhora, cara. Aquele lá que você come com dúvida se você vai chegar vivo em casa, mano. Tem que ter um efeito espoleto. Você põe batata palha, não põe. Põe ervilha, põe milho. Não quero. A minha resposta é sempre a mesma põe pra isso tudo. daí. Tudo. Não, deixa eu contar pra vocês. Hoje eu tive uma experiência. Né, que eu fui no... Que tem um restaurante brasileiro aqui, que é de uns amigos nossos aqui, né? Inclusive o Renan já foi lá quando ainda era churrascaria, agora é só lanchonete e mercado, né? E chegou lá 3 japoneses pra experimentar comida brasileira. E aí entregaram o menu pra eles. Tinha lá a porção de feijoada, a porção de coxinha, o lanche, né? Aí eu vi que a japonesa, e era uma japonesa e 2 japoneses. Eles pediram uma porção de cada, porque estão acostumados com ir em restaurante aqui no Japão, que você pede porção, rapaz, vem aquela porçãozinha pequena, que dá pra você experimentar um pouquinho de tudo. Daqui a pouco chegou uma feijoada, um pratão de feijoada. O lanche era, pro Andrei conhecer, é nível Samuca. Tá. Aqueles lanches enormes. O famoso podrão aqui. Que o pessoal... Chegou aqueles lanches lá, assim, que eu vi a japonesa, e eu acho que eles ficaram meio com vergonha, né? De deixar aquele montoeira de comida, né? Eles comeram, mas eu acho que ela saiu passando mal pra caramba. E outra... Tá saindo até pelo nariz, mano. Ela misturou Guaraná, né? Guaraná Antártica, feijoada, coxinha e esses lanches tudo. O supra-sumo do Brasil. Caralho, imagina a caganeira que deu. Faltou um brigadeiro no final só pra ficar bom. Pô, você falou brigadeiro, isso é outra coisa que eu reparei diferente aqui no Canadá, cara. Nenhum doce é tão doce quanto os do Brasil, mas acho que talvez isso seja mais um problema nosso do que do resto do mundo. Não, todos eles comem doce aqui e ficam mal, não gostam. Eu só comecei a comer doce pra cá, mano. Que eu sempre achei doce lá no Brasil muito doce. Eu não curtia muito, não. Mas doce tem que ser doce mesmo. Isso aí nem... Não, eu não curto muito, não. Sério mesmo. Juro pra você, cara. Eu achava muito doce. Aí eu nunca fui muito fã. Aqui eu comecei a consumir mais, que você consegue comer mais por ser menos doce, tá ligado? É verdade, isso é verdade. Pior que é. A minha esposa fez um pavê no ano novo, a gente levou pros meus amigos canadenses. Cara, o olho assim, a pupila até dilatou, assim, ó. Começou a correr em volta na mesa, né, cara? 3 morreram com diabetes. Não, a energia, né? A energia foi lá em cima. Mas eles curtiram, só que eu deixei bem claro. Eu falei, gente, é doce brasileiro vai açúcar pra caralho. Então já se prepara. E eles gostaram. Não sei se passaram mal, mas eles gostaram. Aqui a gente levou também. A gente levou no final de ano. Fez brigadeiro e levou pros japas lá, né? A maioria curtiu, né? Mas a gente deixou claro. Eu falei assim, ó. A régua japonesa de doce é aqui. A brasileira é aqui. Eu reduzi, então tá aqui, né? Daí eles, nossa, curtiram, mas falaram que é doce. É muito polido, né, e cara? outra, a mão do Will, ele deixou na altura da cabeça dele. O que significa muita coisa. Muita bom. Aqui tá uma onda de brisadeiro. O Will levou um japonês brisadeiro polido, lá cara. pros japoneses. Só faltava, né? Ficaram numa relax lá. Não, brasileiro realmente é um povo que tem que ser estudado. Então, só pra gente finalizar, então, o que vocês levariam do Brasil pro Canadá e do Canadá pro Brasil, assim, culturalmente falando, né? Cara, eu acho que assim, aquilo que eu já comentei antes, eu acho que dava pra fazer uma troca, assim, do canadense ter um pouco mais de malemolência e do brasileiro ser um pouco mais gente boa, ser um pouco menos sacana, sabe? Outra coisa também, que foi uma coisa que pesou para eu querer sair do Brasil, é uma mentalidade muito o indivíduo à frente da comunidade, sabe? E aqui no Canadá é o contrário, o pessoal pensa no bem-estar coletivo antes de pensar no bem-estar próprio. E aí sempre que eu via coisa besta, sabe? Tipo, o cara te cortando no trânsito, o pessoal furando fila, isso me deixava muito puto no Brasil, sabe? Uhum. Que é
coisa que não tem aqui, porque o pessoal tem um pouco mais de noção nesse sentido, sabe? Então eu acho que daria pra fazer essa troca, assim, tipo, tem um pouco mais de malemolência, o outro lado seja um pouco menos sacana. Pense um pouco mais nos outros, no coletivo. Um pouco menos em você mesmo, sabe? Resposta bem Miss Universo essa, né? A paz mundial virar. Cara, no meu caso, primeiro que sim, eu traria comida brasileira. Ponto. Puta, a minha esposa, ela Mais sente nada. muita saudade de fandangos. Fandangos, cara. Isso foi muito Sempre que a gente conversa com ela, Aqui fala, vende fandango. Fandangos, cara, putz. Aqui em Quebec vende uma paradinha igualzinha a fandangos, cara. E inclusive é cancerígeno, igualzinho. Cara, aqui em Toronto eu não achei ainda. Mas aqui não vende, vende no... Eu acho que em Toronto deve ter Dolarama. Tem. Então, no Dolarama vende um genérico de fandangos. Eu nunca vi. Pelo menos vendia. Até o formato? Até o formato. Cara, esse eu nunca vi. Vou dar uma procurada. Cara, Até o agora formato. assim, ó, o Fandangos vermelho eu ainda entendo, cara. Que ele tem lá, segundo a bula do remédio lá, é sabor presunto, né? Presunto. É esse que ela gosta. Agora aquele Fandangos amarelo não faz o menor sentido pra mim. Aqui tem gosto de nada, é um isopor, é só câncer, igual o Fábio falou. Então, eu prefiro 1000 vezes aquele vermelhinho do Doritos que fica no dedo do que esse Fandangos aí. Se é pra morrer de câncer, vamos morrer com gosto, né? Sentindo prazer. Mas assim, Will, vou tentar responder a tua pergunta rápido. Comida, com certeza, eu traria do Brasil. Sem a menor dúvida. Aqui não tem nada que se equipare à comida do Brasil. Uma coisa que eu levaria daqui pra lá... Cara, aí eu tô igual o Ricardo, cara. Muito de civilidade. Falta civilidade. Mas acho que tem uma série de fatores, né? Questão de educação e tal. Eu não costumo fazer muito essas comparações porque são muito... O buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. É bem mais embaixo. Então, são situações histórico-culturais muito diferentes. Mas o estereótipo da canadense, cara, é muito verdade. De coisa de, tipo, os caras falam desculpa o tempo todo. Cara, é bizarro. Você vai no mercado, você sai de lá, você ouve uns 30 sorry antes de você sair de lá. Porque, às vezes, só de olhar pra pessoa, a pessoa já fala sorry. Tipo, cara, eu não fiz nada. Eu tô com o corpo na sua direção. Eu não entrei, você não entrou no meu caminho, eu não entrei no seu, e a pessoa fala sorry. E o pior mas isso passa, porque eu tô fazendo isso também. Isso você aprende com a maior personalidade canadense do mundo, Justin Bieber, que fez uma canção com esse nome. Então... Verdade. Pois é. Agora, Ricardo, pergunta. Aí em Toronto, as pessoas se cumprimentam na rua? Sim. Só canadense. Estrangeiro assim? não costuma fazer isso, mas às vezes a gente tá ali na rua e o cara fala, só outro, né? E aí o cara fala com o sotaque canadense, você fala, canadense. Do nada, sem conhecer, você fala. É o que eu falei, cara, pra quem é de uma cidade grande, tipo São Paulo, você chega em Toronto, parece interior. Assim, se você vai no centrão lá, mano, cada um tá fazendo sua coisa e tal. Mas bairro assim, acontece. Os canadenses. Então, beleza. Eu pensei que fosse coisa só de Quebec, que é uma cidade pequena. Mas pelo jeito em todo lugar. Porque aqui, cara, as pessoas se cumprimentam. Quando eu cheguei aqui, eu sempre tive hábito de fazer isso no Brasil e as pessoas me criticavam. Pô, Fábio, você tá agradecendo o motorista de ônibus? É a função dele. Eu falei, porra, foda-se. Eu vou falar obrigado, cara. Faz parte de mim falar. Então aqui não estranhei tanto. Mas é comum você passar e a pessoa te cumprimentar com a cabeça, falar bom dia. Nunca te viu na vida, é muito comum, cara. Nossa, ô Reni, então imagina o Cortex que ia dar, o Vortex aí, sei lá o nome, que ia dar... Cortex é foda. Então, a mistura do canadense com o japonês, que um pede desculpa, o outro fica cumprimentando, agradecendo até você ir embora. Imagina o loop infinito que ia dar depende, isso. Né? Aqui em Tóquio é o meme daquele velhinho lá, que o cara chega, bom dia, vai tomar no cu. Aqui é nessa pegada aqui, cara. Pô, rapaz, aqui eu tive uma situação engraçada. Eu fui fazer alguma coisa, aí beleza, quando eu cheguei, eu moro numa vila de casas, aí tinha um caminhão, cara, ele fechou o meio da vila assim pra descarregar alguma coisa. Aí, cara, eu fiquei parado. Mas tava demorando, né? Demorando daqui, né? 5 minutos. Aí eu falei, não, eu quero passar, cara. Aí o cara fez assim pra mim, né? Tipo assim, foda-se, porra.
Caralho. Rapaz, aí, pô, baixou o BR. Rio de Janeiro, né? Desci do carro, aí comecei porra, passou o caralho, porra, eu quero passar assim que isso aqui não é seu não, porra. Aí o cara começou a bater boca comigo. Pra finalizar a história, a gente se abraçou depois. Só faltou trocar telefone e pedir namoro. Porque os dois ficaram se sentindo tão mal daquela situação desagradável. Falei, puta, que fosse no Brasil, dava uma voadora logo, dava uma giratória assim, cara. Cara, eu peguei um costume meio ruim, assim, que toda vez que eu vejo alguém fazendo, tipo, barbeiragem no trânsito, assim, porque tem muito motorista ruim aqui, tá? Eu falo, ó o brasileiro aí, ó o brasileiro. Sobrou pra nós aí. Né? Sobrou. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, com essa aí a gente vai finalizando aqui. Não tá dizendo porra nenhuma, foda-se o Zorral, caralho. Aqui não, já é... só um detalhe, é isso que eu ia falar. Aí Aqui já é quase 1h da manhã, a gente trabalha segunda-feira. Foda-se vocês também, porra. Eles estão no futuro lá, já estão na segunda-feira, e segunda-feira é um dia triste. Só pra falar pra vocês que o futuro é uma merda. No futuro o pessoal usa fax e flop disk. Cara, mas, Rei, aqui no Canadá o pessoal usa fax também, tá? Só pra te avisar. Você contou, cara, você contou. Você não vai fugir disso, Renan. Eu acho que não é tanto quanto no Japão. Eu vi na internet outro dia que, tipo, o Japão é o país que mais usa fax hoje em dia no mundo. Alguma coisa, uma informação desse nível. Mas, tipo, farmácia, assim, eles costumam pedir pra você mandar receita médica por fax. Não, aqui ainda tem pra vender. Ainda tem pra vender tanto na lojas. máquina quanto no figurado, porque é tanta merda que eles fazem que... Eu adoro como o Renin fala bem do Japão, cara. O cara você vê que tem uma paixão assim, intrínseca, cara. Olha, como brasileiro, representante do Brasil aqui nessa bagaça, e alguém que foi no máximo até Cidade do Leste comprar um videogame como viagem internacional, eu confesso que fico muito orgulhoso quando descubro a burocracia, que na Espanha no banco usam 3 vias, a rosa, a amarela e a branca, para poder abrir conta. Nossa. Então, assim, tudo bem. A gente aqui tá avançado porque tem muita fraude, precisa disso. Mas a vida do brasileiro tá um pouco mais confortável nesse sentido, tá? Cara, é uma coisa que mas eu podem falo. ficar onde vocês estão aí, não é pra voltar, não. Podem ficar por aí. Ô, Andrei, a gente usa a caderneta, mano. No banco a gente usa a caderneta, mano. Quando a gente conversa de intercâmbio, cara, é uma coisa que eu sempre falo, é muito questão de expectativa. Você não pode achar que existe um lugar que vai ser 100% melhor. Tem coisa boa no Brasil, sim, cara. Não adianta você achar que, tipo... Porque daí, numa dessas, o maluco chega aí, nesse caso aí que você falou da Espanha e tem 3 vias pra fazer na mão, o cara vai achar, nossa... Que bosta que é esse país, sabe? Tipo, não, cara, você tem que nivelar a expectativa, cara. Tem coisa boa no Brasil, sim. É só que a maioria não é tão boa quanto em outros países, mas não dá pra você achar que existe um lugar perfeito, sabe? Nem tudo é perfeito. Vai morar onde é menos defeituoso, sabe? Tá ligado? Vai, Will, eu sei que você quer despachar a gente. Não, despachar não, eu tô eu recebendo ameaças aqui. Não, o cara tá com visita, falar mais eu tô baixo. com visita aqui, o cara tá só esperando pra gente sair e fazer um tour, tá ligado? Não, a esposa tá mandando mensagem aqui. Já é 1h da manhã, fala mais baixo. Não, tá certo. Mas então, ô Andrei, vou pedir para que você inicie também para nós o encerramento, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera. Bom, gente, sempre um prazer estar aqui, né? Ainda batendo um papo aí sobre outras culturas, outras experiências. A gente sempre aprende bastante e vira assunto, né? Eu falo assim... O meu amigo, eu tenho um amigo que mora lá em Quebec, falei com o cara uma vez, mas eu conto assim para as pessoas, viu? Ele disse que lá não sei o que, então esse podcast para mim tem esse enriquecimento cultural para eu contar a história. Eu não vou esquecer hoje o podcast Lembrei, que é o meu podcast, projeto pessoal, tá de recesso, estamos num hiato, terminamos a 2ª temporada agora no final do ano e provavelmente voltaremos aí ao longo de 2023, mas para quem quiser tem 2 temporadas lá, 50 episódios, de uma conversa descontraída falando de memórias afetivas. Vou ouvir. O Ricardo e o Fábio estão convidados para a 3ª temporada a gente
pedir aí ou uma mensagem ou uma participação. Então, podcast Lembrei tem... Mas só se entrar pelo site, que lá tem todas as redes sociais. Fala aí, qual é o site? www.podcastlembrei.com.br. Olha que gancho que quando o cara é profissional... Você vê que o cara entrega a idade quando ele fala www. Porque assim, já faz uns anos aí que você não precisa mais, tá ligado? Andrei, segunda gafe hoje, hein, cara? É o podcast de memórias afetivas, gente. É o Então ele tem que podcast ser velho. de tiozão, entendeu? Tem tudo a ver. E eu falo www todo episódio quando eu vou dar o site. Eu não sabia dessa. Vou ter que mudar pra terceira temporada. E olha como são as coisas, ô Reni. Quando ele lembra de falar do podcast, é quando tá em hiato, né? Ele tá parado. Pô, cara, eu curto... Cara, sério, eu curto muito esse tema, velho. Eu sou de 90, né? E, inclusive, eu tô numa vibe muito nostálgica, assim, pequenos 90. Eu comecei a ver Seinfeld no final do ano passado, porque, tipo, pô, anos 90... Eu sou nostálgico pra caramba, velho. Então. Curti. Pode me chamar que eu participo, cara. Vamos lá. Caralho, aí, o cara falando que, não, eu sou nostálgico, eu sou de 90, eu não vou nem falar quando eu sou. Eu não ia falar, né? Não, Caralho, desculpa. aí, tá de sacanagem comigo, eu tô acostumado né? a ser o mais velho do rolê, gente, desculpa. Olha isso. Eu fiz 33 faz uma semana, gente. Eu vou te falar que esse podcast aqui me faz um bem, cara. Porque eu também era acostumado a ser o mais velho do rolê, tá ligado? Mas, Ricardo, muito obrigado aí pela sua presença. Como a gente sempre fala pro pessoal que sempre participa pela primeira vez, as portas aqui sempre abertas, sempre que você quiser e puder participar, seja bem-vindo. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e o tchau pra galera. Pô, galera, novamente agradecendo aí a participação. Sempre que me chamar eu participo, porque eu sou um pouco novo nessa coisa de podcast, mas eu acho muito legal, tanto gravar, editar e também participar. Pra mim é uma honra ser convidado para participar desses podcasts, que eu já ouvi antes de eu começar o meu. E eu tenho meu próprio podcast, que é o Pudscast, é PUDDS Cast. Eu não tenho site, não tenho Instagram, tá lá no Spotify. Nem tem episódio gravado. Eu gravei a vinheta e demorei um ano pra começar ele, mas agora eu tô tentando manter ele firme. Eu tô em hiato porque eu ainda tô editando o próximo episódio, que eu não sei quando que eu vou conseguir terminar. Manda pro Zorzal, pô! Foda-se, Zorzal! E é por isso que eu admiro pra caralho o Zorzal, porque eu sei como é que é complicado editar às vezes. Pix na mão, episódio no chão! Mas é isso, galera. Valeu, brigadão e tamo junto. Mas peraí, Ricardo, mas teu podcast é de quê? É de variedades, na real. Eu falo, tem quadro que fala de anime, tem quadro que fala da viagem, da vida aqui pro Canadá, né? Na verdade é o que mais tem episódio. Eu gravo com a minha esposa. A gente conta as nossas aventuras aqui, nossos perrengues, principalmente, né? Porque é isso que dá audiência. E também tem quadro que eu falo com amigos espalhados pelo mundo. O primeiro deles foi com o Reni, inclusive, falando do Japão. Até que ele não meteu tanto pau no Japão nessa conversa. Começou meio mal. Não, tem lado bom. E também tem um quadro de música que eu falo sobre estilos musicais. Dos anos 90, né? De tudo. Caralho, que desgraça. Tô me sentindo um avô aqui. Então, Fábio, já que você é o ancião do... É o quê, porra? É o quê? Como que é que você disse, Reni? Que liberdade é... Não, intimidade é uma Intimidade é uma merda. Intimidade é uma merda. Mas então, Fábio, você aí que é o padrinho do projeto que ainda não eclodiu ainda, né? Que é o Imigrantes Virtuais, vocês é o padrinho. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. E não esqueci, como é a primeira vez sua aqui no Press Start também, sempre que você quiser e puder participar, seja bem-vindo, que você já tem a chave de casa, então você já é da família praticamente, né? Eu vou pedir que você deixe aí então as suas considerações finais e o tchau pra galera. Beleza. Agora você acha engraçado, você falou, não, porque no eclodiu eu me senti uma galinha aqui agora também, né? Aqui eu pariu. Cara, é show de bola o convite. Pô, adoro participar de podcast, desde que eu não edite, foda-se, Zorzal. Então, porra, é muito legal, porque a gente troca ideia. Aí eu tô igual o Andrei, né? Eu conheço a pessoa no podcast, já virou amigo, entendeu? Eu acho que tem essa característica meio de imigrante, né? Você fica tão afastado da sua cultura que quando você troca uma ideia com um brasileiro que tá em outro lugar, você se sente muito íntimo dele, né? Tá, não tão íntimo, tá, o Reni, que você tá peladão aí,
Foda-se, o Zorzal tá fudido, vai ter que editar. Cara, o Zorzal é muito meu herói. O Zorzal não vai tirar isso daí, não, eu duvido. Nunca na sua vida. Então, cara, muito obrigado aí pelo convite. Quando quiser, tô dentro, é só chamar. E agora eu vou puxar um pouco a brasa pra minha sardinha, falar do Brazucas pelo Mundo. Quem não conhece, www.brazucaspelomundo.com. Nasceu como um podcast. A gente tem lá, como o Andrei falou, a gente tem 2 temporadas contando a história de um monte de brazucas espalhados aí por tudo quanto é lugar desse mundão. Tá muito maneiro. A gente parou o podcast e transformou o Brazucas pelo Mundo numa comunidade onde os brasileiros se encontram, trocam ideias, conhecem histórias. E a gente tem dentro do Brazucas pelo Mundo agora a gente criou uma página lá dentro que é chamado Feito by Brazuca, onde a gente divulga negócios, empreendimentos, tudo que o brasileiro está produzindo fora do Brasil. A gente está divulgando lá agora, isso é novo. Então, se vocês quiserem também, como podcast, já estão convidados. Rapidinho, manda logo, manda uma descrição do que vocês fazem e os contatos que vocês querem divulgar. A gente prepara o texto, sobe para o site e é uma comunidade muito legal. Estão todos convidados. www.brazucaspelomundo.com. É isso, ancião falando. Pô, pera aí, antes de eu falar, eu preciso muito fazer esse comentário, cara. Porque o Andrei, ele mandou o link dele do site e nem tem a porra do www no começo, então, não. Agora eu tô abismado com isso, cara, porque eu sempre falei www. Porra. A pessoa nunca achou o site dele porque não tem um www. Hoje em dia não faz diferença se você colocar ou não. Tipo, não precisa, mas se você colocar, você vai pro site. Só que não precisa. Ah, que bom. Agora eu já fiquei mais tranquilo. Então, só que já indica a idade. Mas aí o podcast não tem jeito. É de tiozão. É de tiozão. O meu podcast é de tiozão, não tem jeito. Mas, pô, eu achei muito legal esse projeto aí do Fábio. Vou até encaminhar pra minha esposa, porque é designer, trabalhando de casa, no Canadá, cliente brasileiro. Acho que. Boa. Pode falar, pode entrar em contato. Tem o nosso WhatsApp, que é o +1 581 681 1160. Pode me chamar lá que passa as informações direto pelo WhatsApp que eu jogo pro site. Show. Beleza, e inclusive eu vou deixar todos esses dados na descrição e também lá na bio do Instagram. E, Reni, para finalizar então esse encerramento, eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza. Bom, galera, pra todo mundo que ouviu a gente aí até aqui, agradeço demais. Foi um papo legal demais, cara. E assunto que me interessa pra caramba, já que eu tenho interesse em migrar pro Canadá também. Então eu tenho que agradecer também o Ricardo, meu brother aí, o Fábio que eu conheci hoje. E pelo jeito a gente vai trocar uma ideia aí também. Valeu mesmo aí a participação de vocês, demais. Como o Will mesmo falou, voltem mais vezes aí, principalmente pra falar merda, que a gente fala merda aqui o tempo todo. Aqui é a quinta série B eterna. Ô, Reni, você tá querendo emigrar pra cá? Tô, cara, demais. Que show, beleza. Demais, se for pra Quebec, eu te ajudo no que eu puder. Vou Parte anglofa não conhece nada. Vou aí andar de snowboard pela primeira vez, talvez. Demorou, fechou. E também tem o meu podcast lá, né, Dropzilla Cast. Então, quem quiser dar uma acompanhada lá no que a gente faz, a gente fala aí sobre Japão, a gente fala sobre música, a gente fala sobre ciência. E o que a gente ainda não falou, provavelmente a gente faz um quadro aí pra falar mais tarde. É só acompanhar lá, @DropzillaCast. A gente tá em tudo quanto é redes sociais. Nem tudo quanto é redes sociais, não, porque a gente não está no TikTok ainda. E também não estamos no cu. Já falei, Reni, você tem que abrir pra gente entrar. Se tiver demanda, a gente abre o cu. Sem problema nenhum. E também a gente tá aí nas principais plataformas aí pra podcast, né? O Google Podcast, Apple Podcast, no Spotify e por aí vai. É isso aí, galera. Valeu! E antes de fazer a minha finalização, eu gostaria também de deixar aqui um agradecimento aos nossos amigos e também para você que mora aqui no Japão, para comprarem lá o nhoque da Biju. O Instagram dela vai estar aqui na descrição também, da nossa amiga que aqui, é bom Biju, demais. Né, lá do WasabiCast, ela tá fazendo ainda o excelente nhoque lá pra galera aqui, ela despacha pro Japão inteiro.
tá? E um grande abraço pro nosso amigo Sandro Rojo, né, que é um ilustrador de mão cheia, que fez lá as nossas bonequinhos Funko lá, que eu já deixei no Instagram, mas eu vou repostar. Precisando lá também de ilustração, essas coisas, é só falar com o Sandro. O Instagram dele vai estar na descrição do episódio e também na bio. E lembrando que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, @presstartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais, tanto no Face, no Insta, no YouTube e também no Cu, @PressStartcastOficial. Como eu falei agora, né, você pode ouvir e também assistir alguns episódios lá no YouTube. O link também vai estar na bio e também no Instagram. Então vai lá, dá aquela moralzinha pra gente, siga lá, deixe seu like lá pra gente conseguir o nosso link direto, beleza? Acessem também a hashtag PodNipoBR, lá do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira, onde você vai encontrar todos os podcasts da galera aqui do Japão. E tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bom lá também. E também, por último, né, o recadinho: se você estiver precisando de editor, fala lá com o Zorzal, que eu vou até pedir pro Fábio repetir o nosso bordão agora, que vai ser o bordão oficial. Foda-se, Zorzal! Então, se você estiver precisando de um editor, manda lá uma mensagem pra ele lá, que o cara manda muito bem na edição. E também agora aí, né, pelo papo que a gente teve hoje, você vê aí que tanto faz se é Japão, se é Canadá, se é Brasil, Portugal ou qualquer outro país. Vai ser a sua adaptação, não vai ser o que as pessoas falarem, né? Então, vá lá, pesquise e meta a cara lá e vá, que a experiência é uma experiência muito boa mesmo. Eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Ate o próximo programa. Que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast Oficial no Instagram e Facebook. EI エスタルテイロエセエピソジオファレガウ mas no vai embora ainda. Ouça SSS Toraço. O cu ainda existe, mano? Tá meio pra trás, mas ainda existe, né? O cu? Então, e o cu também? Yuku, que pariu, é sério isso? Que vocês vão ficar falando assim? E a gente tem que E a gente tem que fingir. O nome é cu, mano. Tem que fingir normalidade aqui. Eu não consigo, cara. Eu vou desligar o áudio. Depois eu volto. O cara manda. E o cu ainda tá funcionando? Eu falei, porra. E o cu tá pra trás. O cu ainda tá aberto? O cu tá de vez em quando. Eu falei, caralho. Isso é um podcast pornô? É esse. Eu nunca mais ouvi ninguém falando do cu. Acho que ninguém mais fala do cu, né? Eu acho que já passou. Eu não costumo falar, não. Mas o cu do Will ainda tá aberto lá. Quem quiser chegar, o Press Startcast oficial. O Press Start. Lembrando, porque eu não tenho o meu aberto. Tem cu. É justo, Press Startcast a quinta série oficial. em mim, saúde a quinta série em vocês. Seja bem-vindo ao Press Start. Aqui é bandeira, quinta série. Eu nunca vi o Will agradecer ninguém por ter entrado no cu. É porque ninguém entra. Pelo contrário, eu que tenho entrado no cu dos outros aí, mas nem tenho falado. E falar nisso, ô André, você tem que abrir o cu pra eu entrar, cara. Pelo amor de Deus, né? Na hora que ele falou assim, pra quem não tem dinheiro e tal, não tem problema. Que é assim. Porra, emendaria. É só usar o cu, alguma coisa desse tipo, que tá valendo também. Bom, anota aí, o Zorzal já tem bastante material aqui do Extra, né? Então bora pro papo. Arrumei uma... Ó, vou começar essa parada de novo, porque eu tô mais enrolado que pentelho. Vamos lá. Will, qual a pergunta que você fez? Porque o meu congelou, eu não escutei a pergunta, só escutei agora a resposta do Ricardo. Não, eu perguntei com as pesquisas que vocês fizeram, né? Provavelmente vocês viram lá que coisas que seriam aparentemente difíceis de se adaptar. O que teve pra vocês, assim, que vocês viram que parecia ser difícil a adaptação
mas quando vocês chegaram aí no Canadá, viram que foi fácil se adaptar. Aí foi essa a resposta que o Ricardo deu. Isso. Ah, tá. Beleza. É que ainda tá com um delay. E agora eu aprendi como é que eu faço pra colocar a tela cheia aqui. Tomei mó susto com o Will. Porra, mó caramba, meus caras. Porra, é essa, maluco? Eu não durmo mais hoje. Se quiser, eu falo pro Reni colocar ele pelado aí, daí eu acho que melhora. Não. Prefiro você do jeito que você tá. Eu tô imaginando o Reni. A gente tá no inverno aqui, cara. A gente tá no inverno aqui. Eu tô imaginando ele sentado numa cadeira, assim, com a perna pra cima, assim, ó. Assim, peladão, todo depilado, balançando, caralho, dando uma coçada. Coçando a sola do pé com o outro pé, tá ligado? Ó, o Will. Lá, o Will lá. Fazendo um carinho. Caralho. No Pokémon dele. O Pokémon dele que não está muito depilado. Que não está muito depilado, né? Galera, aqui é inverno, não tô dessa forma, mas nem fudendo. Então, a representação foi essa, Renan, porque tá arrepiado, tá vendo? Ó? Mas volta, que esse é um podcast de família, gente. Tá certo. Eu quero ver o cara que vai fazer a edição disso, ele vai ficar puto. Vai nada, o Zorzal, se tiver pessoas falando pra ele editar, vai ser foda. O Zorzal vai zoar, isso sim. Não, ele vai se Zorzal, um abraço. Cara, tanto que eu ouço falar no Zorzal, esse cara nem conheço. Qual é o Zorzal, né? Zorzal? O Zorzal é foda, o Zorzal é gênio. Ele é... Pois é. É Zorzal o nome dele? Isso, Rafael Zorzal. Fala, Zorzal, tá fudido! Ô, Zorzal, como alguém que edita o próprio podcast, eu me compadeço da sua dor, tá? Pois é, o Ricardo Zorzal, a gente ama, cara. Não, mas eu me divirto com o Zorzal, porque às vezes ele manda mensagem falando, tá muito engraçado isso aqui, ele me manda um trechinho da zoeira que ele tá fazendo com essas coisas. Um abração, Zorzal. Porque ele ainda faz montagem com a parada, né? Eu vou te falar que... Mas agora respondendo a tua pergunta, finalmente. Fala. Opa, manda ver. Não, fala aí, pelado. Vou te falar que esse aqui é um dos podcasts mais comportados que o Zorzal edita, na real, viu, mano? Caralho, sério, porra, então eu quero ver os outros, mas quero ver na íntegra. E o cara ele manda muito bem, ele é rápido. Esse aqui, por exemplo, se eu mandar hoje pra ele, se ele não tiver editando nenhum outro, amanhã à noite já tá pronto. Ele é rápido. E é por isso que eu sou fã dele, cara. Nós também. Muito obrigado pelo jabá gratuito que vocês me dão todas as vezes. Eu amo muito vocês também. Beijo no coração. Não vou pedir aumento dessa vez. Fábio congelou? Travou de novo? Eu só entendi caralho. Eu acho que ele tá um pouco irritado. Tem isso, eu já tô na fase do Alzheimer, porra. Já esqueci a caralho toda. O Will perguntou a memória recente o que me surpreendeu, não foi isso, Will? Eu prefiro a outra versão que fala: não interessa se é Japão, se é Canadá, se é Estados Unidos, o que for. Churrasco bom mesmo é o do Brasil, né? Ou isso, pode ficar. Essa finalização ficou melhor, Zorzal. Um abraço. E vai, Fábio. Foda-se, Zorzal. Eu defendo o Zorzal, eu sou Team Zorzal, eu defendo ele, cara. Eu também defendo. Porque, mano, eu tô faz 2 semanas editando um episódio de podcast que tava o Renan e mais um outro amigo meu, ou seja, tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo e tá foda. E são pessoas que falam pra caralho. São pessoas que falam pra caralho pra fazer errado pra fazer. E aí a minha esposa também tava, só que ela tava falando junto comigo, então a gente tá na mesma track de áudio e isso aí só facilita. Um abraço, Zorzal, e tchau! Editado por Rafael Zorzal. Foda-se, Zorzal!